Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. One Piece, a aventura irreal. Capítulo 101. Enquanto Luffy e Aramaki lutavam para a floresta, o resto da tripulação estava ocupado se preparando para deixar a ilha. Eles estavam montando o Goi-Mai. O navio também não tinha bandeira de pirata, então havia menos chance de os fuzileiros navais os atacarem enquanto eles fugiam da ilha. Jin foi o mais prejudicado entre todos eles, apresentando queimaduras graves na pele. Achan foi o próximo, mas por ser um homem-peixe e por sua rápida recuperação, o ferimento de espada em seu peito não foi tão ruim. Momo, o rei do mar, só foi nocauteado e teve o crânio quebrado, mas Spark conseguiu acordá-lo. Portanto, o rei do mar deve ser capaz de realizar o Goi-Mai agora mesmo. O que você quer dizer com você quer que a gente dê partida no navio? Kobe perguntou ao macaco de 6 braços. Não podemos partir sem o capitão. Yosaku e Johnny, que estava ao lado de Kobe, assentiram. O macaco de 6 braços disse algumas palavras que eram pouco compreensíveis, mas Zoro conseguiu traduzi-las. Não vamos deixar o Luffy, é uma ordem dele. Na verdade, o macaco disse que vai se juntar a ele na luta, enquanto fugimos. Luffy também não quer lutar contra aquele homem, então ele está apenas impedindo-os de nós. Nós só o arrastaríamos para baixo se ficássemos aqui? Vocês não podem estar falando sério. Nami gritou, ele está lutando lá sozinho, e ele não é um caçador importante da linha principal. Luffy está em perigo, não podemos deixá-lo. Zoro olhou para o navegador, ordem do capitão, não podemos fazer nada a respeito. Ele disse com o punho cerrado. Em palavras simples, seremos apenas um risco para ele. Sanji disse, batendo o punho na parede próxima em frustração. Sempre foi assim, ele não era apenas forte o suficiente para fazer a diferença. Nami, não queremos nada mais do que ir lá e ajudá-lo. Mas o fato é que não somos fortes o suficiente. Ele odiava ser inútil, mas eles não podiam fazer nada além de confiar em seu capitão. Kuina não disse nada, apenas olhou para onde a luta estava indo. Eles podiam ouvir o choque da lâmina. Primeiro Miel, agora ele, o mundo realmente estava cheio de pessoas que tinham um nível monstruoso de força. Ela tinha que ficar mais forte se quisesse alcançar esse nível. Spark já havia saído depois de explicar as coisas, e ninguém o impediu, ele era o único que poderia ajudar Luffy. Talvez não tenhamos que sair da ilha. Foi Anchor quem falou. Todas as cabeças olharam para ele. Olha, ele disse apontando para uma determinada direção no céu. Um homem do navio da marinha saltou do navio da marinha e a parte inferior de seu corpo se transformou em uma espécie de fumaça. E esse homem não era outro senão o capitão da marinha de Logtown, Capitão Somer. O fuzileiro naval desembarcou na costa olhando ao redor e quase não encontrou civis por perto. Somer olhou em volta e viu todos os chapéus de palha, antes de seus olhos permanecerem em Kuina e Anchor por um tempo. Mas então uma enorme explosão de chamas verdes chamou sua atenção para o local onde acontecia a batalha entre Luffy e Aramaki. Importa-se de me explicar o que diabos está acontecendo? A razão pela qual Somer veio para a ilha foi porque ouviu o sinal de socorro da ilha Sakura. Alguém tentou entrar em contato com os fuzileiros navais, provavelmente o falecido prefeito que também morreu durante o ataque. E depois disso Somer veio com um de seus navios. A ilha Sakura ficava bem longe da cidade de Log, mas não havia ninguém por perto que pudesse ajudar a ilha. Então ele entrou com alguns soldados para investigar o assunto. Mesmo sabendo que a essa altura os piratas já teriam acabado com isso, já que ir da cidade de Log até a ilha Sakura levaria pelo menos 2 dias, mesmo para embarcações marítimas rápidas. Somer ainda optou por vir aqui. Como fuzileiro naval, ele não podia simplesmente ignorar o chamado. Suas próprias crenças não o deixarão. Então ele ficou surpreso quando descobriu que uma batalha estava acontecendo na ilha Sakura. Chegando à costa, ele descobriu que a ameaça do Capitão Kuro e do ex-fuzileiro naval Capitão Morgan já havia sido tratada por um grupo local de caça-recompensas. Foi o mesmo grupo que derrubou os outros piratas do Azul, liderado por um homem mais conhecido por seus aliados Mario, o herói da Ilha Dawn. Mas o problema foi que outro caçador de recompensas apareceu e arrastou Mario para uma batalha involuntária. E Somer teve que chegar lá e parar com isso. Mas havia apenas um problema, ambos conheciam armamento em Mementaraki. Boa sorte em parar esses monstros, Anchor bufou sem graça. Se eles não pararem, esses dois podem até acabar afundando a ilha conosco, porque as coisas não poderiam ser fáceis. Somer disse com uma expressão sombria no rosto, antes de lançar um olhar feio ao ex-fuzileiro naval. O quê? Você é o fuzileiro naval aqui? Anchor encolheu os ombros. Somer e ele se conheceram há muito tempo, desde quando ainda estavam no campo de treinamento. Se a fumaça-logia estivesse acontecendo como seu amigo, ele também iria. E além disso, Luffy era um cliente muito bom. Ele não queria perdê-lo ainda. Somer estalou a língua e tirou um pequeno caracol transponder. Aqui é o Capitão Somer falando. Vou enfrentar um caçador de recompensas chamado Aramaki, que está correndo solto e criando problemas. Caso eu seja encontrado ferido ou morto, você saberia o que aconteceu. Capítulo 102. Somer estalou a língua e tirou um pequeno caracol transponder. Aqui é o Capitão Somer falando. Vou enfrentar um caçador de recompensas chamado Aramaki, que está correndo solto e criando problemas. Caso eu seja encontrado ferido ou morto, você saberia o que aconteceu.
Com isso, ele cortou a conexão antes de colocar o caracol de volta no bolso. A luta precisava ser interrompida, as chamas verdes já estavam se espalhando pela floresta, e metade dela já estava queimada. Em breve poderia até chegar à cidade portuária. Ei, Zoro chamou, fazendo Somer parar e olhar para o espadachim de cabelo verde. O capitão ordenou que qualquer um fosse lá, e isso inclui você. Sanji e Kuina também assentiram, se necessário eles o impediriam. O rosto de Somer se contraiu, mas antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, ocorreu uma explosão, trazendo toda a atenção para a luta. O fogo na floresta parou junto com todo o barulho. Parecia que a batalha havia acabado. Luffy voou para o chão se contorcendo de dor na barriga. Aquele soco atingiu como um caminhão. Ele foi mais afetado pelo líquido verde que estava ao redor de seu corpo. Ele podia sentir isso corroendo sua carne. Aquele bastardo de repente se explodiu de perto. Mesmo que Luffy pudesse reagir à maioria dos ataques de seu oponente, ele estava ficando exausto de tanto correr. Luffy teve alguns ferimentos, mas a maioria deles não era grave. Ainda assim, ele tinha que manter seu haki de observação o tempo todo junto com suas engrenagens. Era bastante desgastante. O homem era experiente demais para Luffy acertar um golpe. Luffy se levantou, mas de repente começou a se sentir tonto. Hahaha, já estou sentindo os efeitos dos meus poderes. Deixa eu te contar, agora que você vai morrer, Aramaki disse, antes de apontar o polegar para si mesmo. Eu comi a Kemi Kemi no Mi, fruta química. Posso produzir qualquer tipo de substância química. Essa substância no seu corpo é uma substância química que me inspirei na víbora verde da minha cidade natal. Agora você ganhou, não serei capaz de sobreviver por muito tempo. Luffy não estava apenas se sentindo tonto, mas também enjoado, e ainda assim estava calmo. Por quê? Como o homem poderia ser forte, ele era na verdade bastante estúpido. Quem diabos revela seus poderes? E daí se o homem tivesse alguns poderes químicos? Ele sabia que não era nada radioativo, apenas um veneno forte, que Luffy estava lidando facilmente com Senmei Kikan. Mas ele estava agindo fraco e vacilante por fora. Spark já estava na área e esperava por uma oportunidade. Spark pode ser forte, mas sendo um animal, já tinha um talento dado por Deus para esconder sua aura. Os usuários de haki de observação ainda podiam senti-lo, mas para eles, parecia que era apenas mais um animal na floresta. Não era algo com que se preocupar. É por isso que ele estava tentando fazer Aramaki baixar a guarda. Aramaki atacou novamente, desta vez Luffy estava jogando na defensiva, esperando por uma oportunidade. A luta continuou, mas mesmo sem atuar, Luffy estava perdendo feio. Mesmo com todos os esforços ele não conseguiu segurá-lo por muito tempo. Feridas profundas começaram a aparecer mais em Luffy, a lâmina do gume de Horn foi quebrada e jogada para o lado. Até mesmo sua Naginata sem nome estava no chão, longe do alcance de Luffy. Até Luffy estava de volta ao seu estado básico. Estou surpreso que você tenha sobrevivido tanto tempo. Alguma última palavra? Aramaki perguntou sorrindo enquanto segurava Luffy pela garganta, balançando no ar. Sua espada estava apontada para o peito de Luffy para esfaqueá-lo. E como se eu me importasse? Ele disse enquanto empurrava a espada. Mas de repente as coisas desaceleraram e um sorriso apareceu no rosto de Luffy. Um sorriso selvagem, Gotchabit. Ele disse rapidamente, algemando o homem com uma pedra de prisma marinho com as duas mãos ao mesmo tempo. Os olhos de Aramaki quase saltaram das órbitas, mas lentamente, enquanto ele perdia seus poderes de Akuma no Mi. Ele ficou ainda mais surpreso quando balas de pedras do mar, um total de 6 tiros, cravaram-se em suas costas. Luffy agarrou o rosto do homem com ambos os braços em um movimento familiar. Isso pode bagunçar seu rosto. Então prepare-se, disse Luffy, perigosamente, seus antebraços começando a dobrar como se fosse uma mola, antes de ficar preto de haki. Gomu Gomu não. Rokuogan destruidor de rostos. E assim uma quantidade perigosa de pressão do vento foi liberada da técnica, criando um corte profundo no chão que se arrastou até o fim da ilha, afastando o homem enquanto ele voava para fora da própria ilha, e para o mar. Com isso Luffy caiu no chão ofegante. Naquele último ataque, ele colocou toda a força nele. A última coisa que Luffy viu foi Spark vindo em sua direção. Capítulo 103. Então você está dizendo que agora somos piratas? Luffy perguntou, franzindo a testa. Luffy acordou, faz apenas algumas horas desde que ele brigou com Aramaki. Não que eu esteja feliz com isso, mas ele olha para o jornal, isso é uma besteira total. Nós não atacamos nenhuma base naval. Eles estão realmente tentando nos acusar falsamente? Ele disse irritado, ainda mais dizendo que hoje ele atacou a base da marinha. A base naval em questão ficava do outro lado do East Blue. O resto da tripulação olhou para Luffy e não disse nada. Eles também ficaram muito frustrados. Esta não é a primeira coisa que Luffy queria ver depois de acordar de uma grande luta contra um louco. Espere. Somer não impediu vocês de deixar a ilha? Luffy perguntou. Estavam todos no Goimari, no meio do oceano. Com o que lhe disseram, o cartaz da recompensa foi distribuído ao meio-dia. Normalmente as recompensas não chegam naquele momento, geralmente são distribuídas com papéis normais. Mas o caso de Luffy foi diferente. Foi uma apostila especial para todos os Blues, feita gratuitamente pelo News Crew, pôster da recompensa de Luffy. Tinha uma imagem de Luffy sentado preguiçosamente no topo de Goimari com suas duas naginatas cruzadas nas costas. Ele não parecia nem um pouco intimidador na foto. E ainda assim a descrição que veio junto era totalmente oposta. Herói caído chapéu de palha Luffy. Recompensa, 70 milhões bagas. Morto ou vivo. Atrás do pôster da recompensa estava o principal, onde estava escrito detalhes sobre Luffy. Luffy, mais conhecido como o herói da madrugada da Ilha Mario.
Os fuzileiros navais receberam alegações de que quase todos os seus feitos heróicos foram uma armação e uma farsa para ganhar fama. A maioria de seus esforços com piratas foram uma armação total para enganar os civis e saquear seus tesouros. Havia até uma foto de Jin e Atchan com Luffy enquanto eles estavam na Vila Kokoyazi. Havia também outra foto do Going Marri com a bandeira oficial do Chapéu de Palha. Depois disso, passou a explicar como Luffy até atacou uma base naval que estava sob o comando do Capitão Nezumi. Bem, alguém me odeia, Luffy disse franzindo a testa. Por que tomar medidas extras e armar para ele de outra forma, embora ele estivesse mais interessado em quem tirou a foto dele com Jin e Atchan? De qualquer forma, por que Somer não impediu vocês? Ele não é um fuzileiro naval honesto ou algo assim. Na verdade, capitão, o problema é com aquele fuzileiro naval Nezumi. Somer era quem estava investigando aquele rato em primeiro lugar, e então ele realmente conhecia a verdadeira história. É por isso que ele não agiu. Kobe disse honestamente que este foi o primeiro fuzileiro naval que viu que não agiu como um vilão total. Luffy acenou com a cabeça e Kobe continuou. Além disso, os ilhéus estavam realmente torcendo por você depois que você jogou aquele cara verde no mar. E eles já te veem como um herói. Então eles não acreditaram no que o governo disse. E até protestaram se Somer quisesse capturar você. Não que o deixaríamos, é claro. Luffy apenas deu de ombros e não disse nada. Luffy duvidava disso se Somer quisesse e estivesse falando sério. Luffy tinha certeza que poderia derrubar toda a tripulação, incluindo Spark. Todas as pedras do mar que Luffy reuniu no mercado negro, as algemas e as balas foram usadas contra Aramaki. Então Somer tinha uma boa chance de conseguir capturar todos eles. Os poderes de logia não eram brincadeira. Os usuários podem morrer por serem muito arrogantes, mas os poderes eram incríveis demais. Luffy cantarolou. Ele nem tentou capturar Jin ou Atchan. Bem, ambos tinham recompensas e, ao contrário dele, eram justificadas. Ele tentou. Zoro disse, mas nós o paramos. E também Anchor também deu uma boa palavra. Parece que o ferreiro é amigo do Somer. Luffy acenou com a cabeça. Aquele cara do Popeye era um ex-fuzileiro naval, e os dois parecem ter idades semelhantes. Falando em Jin, como ele está? Luffy disse, olhando para seu próprio corpo. Havia algumas marcas de queimaduras graves, mas seu corpo se curaria sem deixar cicatriz. Honestamente, Semi é quem está quebrado pra caralho na mão direita. O ácido químico de arma que foi outro negócio. Ainda bem que aquele idiota não tentou detoná-las logo de cara. Isso deixou todos os membros da tripulação um pouco sombrios. Ele ainda está inconsciente. Os médicos da ilha chegaram até ele a tempo, mas parte do ácido atingiu seus pulmões e outros órgãos causando sangramento interno e danos duradouros. Levará um tempo até que ele recupere a saúde plena, a menos que ele esteja tratado por algum médico altamente qualificado. Nami disse. Ela estava se culpando um pouco, se ela não estivesse com Jin, se Jin estivesse com os outros, então talvez Jin não se machucasse tanto. Ei, ninguém sabia que isso iria acontecer, ok? Luffy disse enquanto sorria para a garota, e se isso faz você se sentir melhor, eu mesmo estraguei muito aquele homem. Caramba, eu não ficaria surpreso se ele chutasse o balde. Os outros assentiram, todos sabiam que a batalha estava por pouco. Spark explicou o que aconteceu. Também os fez ver o quão grande é o mundo. De qualquer forma, e quanto a Atchan e Momou? Depois de ver Jin e Nami serem atacados por um homem desconhecido, Atchan e Momou entraram na luta para salvar Nami. Não saiu como planejado, mas Nami ficou feliz pela ajuda. Eles poderiam facilmente ter corrido atrás de Aramaki e lidar facilmente com Jin, mas eles ficaram. Momou está com o crânio quebrado, mas não é nada sério. Mas Atchan, por outro lado, recebeu um ferimento de espada daquele bastardo. Não é nada sério, embora Atchan meio que tenha perdido 2 de seus braços. Zoro disse, fazendo Luffy arregalar os olhos de horror. Kuina revirou os olhos, mas não se preocupe. Ele disse que poderia cultivá-lo no tempo. Ele sendo um homem peixe-polvo e tudo mais. Você quase me assustou, Zoro. Luffy resmungou, enquanto Zoro apenas sorriu. Os outros membros da tripulação também ficaram um pouco felizes porque o capitão estava preocupado com eles. Ei, capitão, você por acaso conheceu o cara Aramaki? Kuina falou novamente. Luffy piscou não. Eu sabia sobre ele de vez em quando. Por quê? Kuina não disse nada por um tempo, antes de abrir a boca. Veja, há um boato em West Blue de que é sobre um cara que tenho certeza que é Aramaki. Bem, há alguns rumores de que ele gosta de aceitar contratos governamentais de vez em quando. Ele também tem má reputação no trabalho de caça a recompensas, e as pessoas dizem que a razão pela qual ele não é um criminoso é por causa de seu envolvimento com o governo. Governo como nos fuzileiros navais? Kobe perguntou. Kuina balançou a cabeça. Não como no governo mundial. Você conhece a política cifrada. Por que Ciferpol trabalharia com caçadores de recompensas? Johnny perguntou enquanto Yosaku assentia. Para cuidar das pessoas fora dos livros. Kobe disse lentamente enquanto Kuina assentia. Luffy pensou um pouco antes de jogar o pensamento para trás da cabeça. Ele também tinha algumas suspeitas de que era uma espécie de trabalho de sucesso. E a recompensa repentina apenas provou sua teoria. Parece que o governo mundial estava de olho nele. Mas ele não estava preocupado. Ainda assim, foi um pouco preocupante o motivo pelo qual isso aconteceu. Esse tipo de coisa não acontecia no original. Mas, novamente, Luffy não tinha uma reputação notável no original. O governo mundial pode ser estúpido, mas eles também têm bons ouvidos. Ele não ficaria surpreso se soubessem do aqui de Luffy. Caramba, anteriormente o jornal até escreveu sobre seu confronto com Miel, então é claro, eles enviariam um dos melhores caçadores de recompensas atrás dele. E deixe-os fazer o que quiserem, posso estar bem machucado agora. Mas lutar com o bastardo também melhorou muito minhas habilidades.
Serei muito mais forte. Então, e com treinamento suficiente serei o mais forte. Ele disse flexionando os bíceps. E ele estava falando sério. Tanto seu aqui de observação quanto seu aqui de armamento ganharam um nível tremendo. Talvez porque fosse a primeira vez que lutava com condições tão desfavoráveis. Então não teremos mais que nos preocupar com essas aberrações. Xixixi. Isso trouxe alguns sorrisos e risadas na sala. E além disso agora somos um grupo oficial de piratas. Devíamos comemorar. Ele disse, mas encolhendo-se de dor em seu corpo. Mesmo com semi-kicking, seu corpo precisaria de algum tempo para voltar totalmente ao nível ideal. O tempo não tinha passado tanto, ele só ficou fora por 2 ou 3 horas, mas espere 1 ou 2 dias e ele voltará à condição ideal. Ainda assim, Luffy estava um pouco triste por não conseguir empurrar seu corpo nesse meio tempo. Mas o descanso era necessário, pois ele tinha certeza de que ganhou uma experiência muito valiosa com sua luta. Capítulo 104. A propósito, para onde devemos ir a seguir? Diretamente para Grand Line. Nami perguntou agora que o clima estava um pouco mais leve. Deveríamos visitar Log Town primeiro, quero ver a plataforma de execução. Luffy disse, também ouvi dizer que tem uma boa loja de espadas lá. Ele disse olhando para Zoro, que ainda precisava de mais 2 lâminas. E também quero conhecer o Somer. Capitão, ele realmente disse para não ir lá, ou seria forçado a capturar você. Kobe disse hesitante. E o que você quer com ele de qualquer maneira? Junte-se à minha tripulação, é claro. Xixixi. E Luffy não estava brincando. Somer seria um grande aliado para ele no futuro. Caramba, desde o início o personagem de Somer era semelhante a Garp. Em relação à perseguição do Rei Pirata, e com seus poderes e habilidades de logia, ele se daria bem na tripulação. Mas novamente havia tantas chances de ele aceitar a oferta. O resto da tripulação suspirou ou riu, especialmente Sanji. Ele foi trazido para a equipe dessa forma. Mas a principal razão pela qual Luffy estava indo para Log Town era para conhecer Dragon e conseguir ajuda lá. Por enquanto vamos festejar. Sanji, traga a comida. Luffy disse, descendo da cama. O menino estremeceu com a dor que percorria seu corpo. Ei, você não deveria sair da cama ainda. Nami disse preocupada. Querido, seria um prazer acompanhá-la na cama. Mas tenho coisas mais importantes. Nami bufou, enquanto o capitão do navio saía da sala. O resto da tripulação seguiu o capitão para o convés do navio. O vento soprava calmo, enquanto Goimai navegava pelo oceano com Momou puxando o navio. Momou estava com a cabeça enfaixada e Atchan estava em cima do rei do mar. Também tinha bandagens no corpo. 2 de seus braços estavam faltando no lado direito, mas o homem-peixe não parecia muito preocupado. Olá, Luffy disse ganhando a atenção de ambos. Obrigado por ajudar a tripulação. Ele disse, saltando para a cabeça do Vai Casar. O obrigado, disse Atchan, um pouco envergonhado enquanto coçava a nuca. No entanto, ele se sentiu um pouco triste por causa da perda de membros. Você tem certeza que eles vão crescer de novo? Luffy perguntou. Atchan olhou para Luffy e assentiu. Já tive coisas piores. Nós, povos Fishman, temos algumas boas habilidades regenerativas, nada como os poderes de Kobe. Mas além de uma decapitação, podemos sobreviver em qualquer coisa. Ele disse flexionando seus bíceps todos os 6. Não se preocupe, não demorará uma semana para eles voltarem a crescer totalmente. Luffy ficou um pouco surpreso. Parece que ele recrutou uma joia escondida. Então Fishman, dependendo da espécie, tinha habilidades do lado dos peixes, interessante. Embora essa coisa verde esteja irritando minhas feridas. Atchan disse. Luffy pensou por um momento. Ei, diga a Momou para ir em direção à cidade de Log. Nami dirige o navio a toda velocidade. Deve haver alguém que possa ajudar Atchan e Jin lá. A melhor aposta de Luffy para conseguir ajuda era do querido papai Dragon. Se Dragon estivesse lá. Isso significava que a nave revolucionária também estava em algum lugar próximo. Ele deve ser capaz de obter bons cuidados médicos de lá. Honestamente, Luffy estava bastante preocupado com seus 2 companheiros de tripulação. Os produtos químicos não eram brincadeira, especialmente pela história de terror que ele ouviu em seu mundo anterior sobre quanto tempo a exposição a certos produtos químicos poderia causar câncer. Enquanto Luffy pensava em como as coisas aconteceram, ele de repente olhou para cima e franziu a testa. Seu aqui de observação estava captando alguma coisa, mas ele não conseguia entender o que. O que há de errado, capitão? Kobe perguntou olhando para o espaço vazio para onde Luffy estava olhando. Provavelmente não é nada. Luffy encolheu os ombros. Ei Zoro, como vai sua nova espada? Bem, de repente no meio da frase Luffy estendeu a mão, ampliando-a e pegou algo no ar. Te peguei, vadia. Luffy disse com um brilho perigoso nos olhos. E era um pássaro. Não um pássaro qualquer, mas um pássaro de jornal. Chamá-lo de pássaro seria errado, pois parecia um pássaro humano semelhante ao Big News Morgan, mas muito menor em tamanho. Metade da altura de Luffy, na verdade. Solte-me, o pássaro disse, sua voz era um pouco infantil. Mas Luffy não estava prestando atenção nisso não, tinha uma câmera pendurada na camisa dele. Então você é o passarinho que está tirando nossas fotos. Luffy disse com os olhos semicerrados enquanto trazia a mão de volta com o pássaro ainda em sua mão.
Ele segurou a pequena criatura pelo longo pescoço. Importa-se de me dizer por quê? Você achou que seria uma boa ideia fazer isso sem a nossa permissão? O homem-pássaro lutou para se libertar, até metade de seu corpo ficou transparente, mas não pôde fazer muito quando Luffy sentiu o cheiro do Akid Conquer nele. O pássaro parecia muito chocado e começou a tremer. Bom, agora você tem algumas explicações a dar, antes de cozinharmos você e alimentarmos Momou com você. O rei do mar em questão olhou para o passarinho com um sorriso faminto. Ele nunca teve uma pessoa que gosta de pássaros antes. Talvez tivesse gosto de frango. Não, com isso o pássaro ficou inconsciente. Opa, Luffy disse, acho que o quebramos, pessoal. O outro suou no local. Uma certa coleira saiu do pescoço do pássaro e caiu no chão, tornando o pássaro semi-visível totalmente visível. O que é isso? Luffy disse, olhando para o dispositivo. Apertar acidentalmente o botão quando ele ficou invisível. Agora Luffy estava com os olhos arregalados. Ele pensava que o poder vinha da fruta invisível e invisível, não de um dispositivo artificial. Mas então ele olhou para o logotipo e jogou para Sanji. O cozinheiro em questão percebeu. Parece que o passarinho aqui tem alguma tecnologia bem aqui. Luffy disse, agora que Sanji o estudou. Havia um logotipo da Germa 66 nele. Agora até ele estava curioso. Capítulo 105. Então você está me dizendo que nos segue desde Shellstown. Luffy disse com os olhos estreitados. Como não te peguei com meu aqui de observação? O pássaro hesitou. Diga-me, não quero insultá-lo nem nada. Mas você não tem muita experiência em usá-lo. O dispositivo só funciona com usuários de Aki inexperientes e sem observação. Ele disse, Luffy cantarolou que parecia que a luta com Aramaki realmente melhorou seu uso de Aki. Garp foi um pouco mesquinho no treinamento do Aki de Luffy, então foi dado que ele teria algumas falhas nele. Mas por que isso? Tecnologia Germa 66 está em suas mãos. Sanji questionou. O homem-pássaro engoliu em seco. Ele também sabia que Sanji era um Vinsmoke e tudo. E a tecnologia não era algo incrível, já que o produto final conseguia copiar toda a capacidade da fruta Clear Clear. Portanto, este foi apenas um dos experimentos fracassados que Morgan conseguiu com algumas conexões. Mesmo o governo mundial não sabia disso. À medida que eles confiavam mais na tecnologia que Vegapunk fabricava. Então ele deu a informação. Mas por favor, devolva, papai vai me matar se descobrir que perdi isso. Então, Moraga é seu pai, disse Sanji com os olhos semicerrados. O que te deu essa ideia? O pássaro disse tentando parecer indiferente. Para um pássaro esterilizador era muito ruim em mentir. Ok, então me diga, por que Aramaki me atacou no mesmo dia em que fui acusado de destruir uma suposta base naval? Luffy perguntou. Esta era a pergunta que precisava ser respondida. Me desculpe, mas não posso te dizer isso. O menino pássaro gritou, não posso quebrar a promessa. Então ele não vai se importar se nós matarmos você e alimentarmos nosso Momou com você, certo? Sanji disse desta vez pegando uma faca de açougueiro, fazendo o pássaro entrar em pânico de horror. Não, por favor, não me mate. O pássaro disse, não posso dizer mais nada. Nós, pássaros, não traímos nossa palavra. Se você realmente quer saber, ligue para o pai. Ele pode ser capaz de responder sua pergunta. Luffy não disse nada por um tempo, antes de falar. Spark me deu Denden Mushi. O macaco assentiu e trouxe o caracol preto para ele. Agora, lembre-se de nos dizer o número pessoal do seu pai, ou devemos arrancar isso de você. Havia também um caracol transponder que ele pegou do menino pássaro, mas ele não sabia se os fuzileiros navais ou outra parte poderiam interceptar o sinal. Então ele queria ter cuidado por precaução. Parecia que o pássaro não precisava de mais motivação. E deu o número. Bem, o menino pássaro queria viver para contar a história. A chamada começou a tocar. Uma videochamada. Purrei. A ligação foi então atendida, inclusive dando a função de vídeo da chamada. Boas notícias, Morgan aqui. Mas o homem-pássaro parou e olhou entre Luffy e seu filho. No que você se meteu dessa vez, Mori? Bem, alguém está preocupado. Luffy refletiu. Importa-se de nos dar algumas respostas, passarinho. Ou podemos fazer algo com o seu passarinho aqui mesmo. Zoro disse, colocando sua espada perto do pescoço do pássaro. O que você quer fazer com ele? Coisas? Essa não é uma resposta legítima. Mori disse, um tom mais pálido devido ao calor que a lâmina emanava. Morgan suspirou diante da covardia de seu filho. Mas novamente a confiança veio com a experiência. Essa foi a razão pela qual ele o deixou como espião. Mas parece que isso não estava acontecendo como planejado. Zoro parecia assustar legitimamente o jovem pássaro. Então, se Zoro está bancando o policial mau, vamos bancar o policial bom. Agora Zoro. Tenho certeza que o homem-pássaro está disposto a compartilhar algumas informações conosco. Luffy disse com um sorriso gentil. Não é mesmo? Sim, claro. Herói. Morgan disse. Ao contrário do filho, ele não se intimidou, muito. Mas com o quão irritado o cozinheiro loiro parecia e quão assustador Zoro era, ele não iria correr nenhum risco. Herói? Luffy refletiu. Um herói caído, que supostamente destruiu uma base marinha. Mas agora sou um pirata, então, diga-me por que isso aconteceu. Luffy disse pegando o pôster da recompensa e colocando-o na tela. Você sabe que eu não faço posteres de recompensas. Luffy bufou. Sim, mas esta foto, embora eu fique bem nela, só poderia ser tirada pelo seu filho aqui mesmo. Isso significa que você estava dando as informações da minha tripulação para aqueles cães do mundo. Com isso ele estreitou os olhos. E você pode não fazer cartazes de recompensas, mas foram seus pássaros que distribuíram as recompensas. Bem, isso é algo sobre o qual não tínhamos controle. Morgan hesitou por um momento.
pensando se ele deveria dizer isso, mas vendo seu filho naquele estado, não havia como escapar disso. Ele deveria ter tirado Mori depois que Luffy foi rotulado como pirata, mas não havia como voltar atrás. Então o pássaro começou a explicar. Eu não queria rotular vocês como um grupo pirata. Mesmo enquanto vocês navegavam com uma bandeira negra, eu não queria considerar vocês como piratas, mas não foi minha decisão para começar. O governo por algum motivo considerou você perigoso, especialmente se você é neto do herói da marinha, e sabe quem é filho. Ele disse. Luffy parecia um pouco cético. Ei, por que você acha que os jornais escreveram tanto sobre suas boas ações? As vendas de jornais floresceram após sua estreia. Todo mundo quer um herói. E todos eles estavam interessados em saber por que você era um caçador de recompensas, não um fuzileiro naval. Essa era uma história que valia a pena ser escrita. Mais ainda quando fiz algumas pesquisas em seu vila. Espere. Seus desgraçados até foram lá. Vocês estão brincando com passarinho de fogo. Luffy estreitou os olhos perigosamente. Relaxe, não fomos exatamente para sua aldeia, mas sabíamos que Shanks costumava visitar muito aquela ilha, e aquele chapéu. Bem, não vou contar a ninguém sobre sua ligação com Shanks ou com o chapéu se você estiver perguntando. Meu filho também não. Ele pode ser um covarde, mas nós, pássaros, podemos manter o bico fechado. Morgan disse, e o governo mundial está mais assustado com seu pai do que com sua conexão com Shanks. Na verdade, eles não querem que as pessoas comecem a segui-lo, e façam de você seu ídolo. Na verdade, Luffy não ficou tão bravo por ser rotulado de pirata, mas não queria ganhar reputação por coisas que não fez. Não é novidade, eles destruíram Char apenas por causa de algum medo enganador. Luffy encolheu os ombros e estudou a reação de Morgan. O rosto do pássaro escureceu um pouco. Esse não era um assunto que ele queria lembrar, ainda mais quando alguns de seus amigos morreram naquele ataque. Sim, o governo mundial é paranoico nesse sentido. Morgan disse, mas minha mão está atada. O Polo Chipre fez uma visita há alguns dias. Eles queriam comprar algumas de suas fotos que tínhamos. Bem, mas como peguei-o com força e o guardei em alguns milhares de barrigas. Eles também me avisaram para manter a notícia de sua morte em segredo. Eu não entendi o que eles queriam dizer naquela época. Mas eles honestamente enviaram Ryukugil, o caçador louco, atrás de você. Eu ainda estou surpreso que você tenha sobrevivido. Mas é uma pena que eles o rotularam de pirata. Você teria sido um grande herói. Luffy acalmou as coisas e pensou por um momento. Então foi um trabalho de sucesso. Mas também significava. Foram vocês que revelaram nossa localização, não foram? Morgan congelou e tossiu. Bem, eles me ameaçaram. E isso foi uma besteira total. Esse cara poderia facilmente derrubar um agente Chipre normal, mas isso estava na história original. Esse cara pode ser diferente. Na verdade, não me importo, mas estou aqui para oferecer um acordo. Luffy disse. Você disse que as pessoas queriam um herói, não é mesmo? Então por que não continuar com isso? Faça de mim um herói, que foi incriminado pelo governo, que é gentil e todo esse jazz. Eu realmente não me importo com isso. A fama, mas ter seguidores tornaria tudo mais fácil. Quando eu me tornasse o homem mais forte do mundo, o rei dos piratas e, eventualmente, derrubasse o governo mundial. Palavras ousadas. Morgan sorriu. Mas como devo chamar você, o herói pirata? Morgan piscou. Um pirata sendo um herói. Um pirata sendo um herói. Morgan então pegou o Dendemushi. Por que não pensei nisso antes? Isso vai virar uma grande manchete. Larralharra. Luffy não impediu as travessuras do Homem-Pássaro. Ok, então você entra. Morgan olhou para Luffy novamente. O governo não vai gostar. Oh, por favor. Luffy revirou os olhos. Quando você se preocupou tanto com o governo, tenho certeza que você seria capaz de escapar de qualquer problema. Luffy disse. E eu garanto a você, dê-me 5 anos. E todo o sistema de governo mundial não existirá mais. Agora, você não gostaria que o homem que mudará o mundo inteiro tivesse uma boa reputação desde o início? Morgan estava sorrindo de orelha a orelha. Luffy estava dizendo categoricamente para Morgan apostar nele. Honestamente, foi uma aposta. A quantidade de problemas e dores de cabeça que o governo vai causar será um pé no saco para ele. Mas a questão era, ele estava disposto a correr o risco. Estou dentro. Morgan disse, sorrindo. Lahara. Xixixi. Pai, você pode dizer a eles para me desamarrarem agora. Falando nisso, espero que você não se importe em mantermos a tecnologia invisível conosco. Luffy disse o que ele iria aproveitar o acordo. Capítulo 106. Já se passou um dia desde que o Going Merry deixou as Ilhas Sakura e a vida a bordo do navio estava mais animada do que nunca. Nami descansava sob um guarda-chuva, com o jornal novo nas mãos. Depois de fazer algum treinamento básico, ela ficou mais do que feliz em descansar durante o dia. Ao seu lado estava sentada outra senhora elegantemente, Kuina, a garota mais velha estava gostando muito do bolo de morango que Sanji fez. Honestamente, Nami costumava invejá-la por poder comer qualquer coisa e não ganhar peso. Mas depois que ela também começou a treinar, ela teve certeza de que poderia comer um rei do mar inteiro e não engordar. Honestamente, Luffy era um trabalhador escravo quando se tratava de treinamento. Agora ela entendia por que as pessoas diziam para não namorar um fanático por saúde. Mas novamente ela não estava namorando ele nem nada. Por outro lado, Zoro, Johnny, Yosaku, Jin e Kobe estão mais próximos da figura de proa. Zoro estava poupando Johnny e Yosaku, ambos tentando dominar suas habilidades. No caso de Kobe, era tudo físico, enquanto no caso de Zoro, tratava-se mais de usar a espada que continha uma habilidade de fruta do diabo. Enquanto Zoro treinava com a dupla pirata caçadora de recompensas, Kobe e Jin treinavam sozinhos. Kobe se concentrou em seus chutes e movimentos com as pernas, tentando prepará-las para Soru.
Ele não tinha velocidade, e essa era a parte em que ele estava se concentrando agora. Jin estava na frente deles, tendo emprestado um par de bolas de handball e agora tentando imitar um treino que tinha visto Zoro fazer naquela manhã. Ele havia acordado algumas horas antes e começado a treinar desde então. Sanji e Spark tiveram que forçar a interrupção do treinamento para fazê-lo comer ou descansar. Até Luffy o repreendeu por forçar demais seu corpo. Mas novamente Jin se sentiu frustrado com a derrota, e isso o motivou a fazer todo o treinamento que pudesse. O ex-pirata Krieg tossia de vez em quando. Ele não estava totalmente recuperado. E ainda assim ele se esforçou, os baldes de suor escorrendo por seu rosto indicavam muito. Luffy estava apreciando a vista do ninho do corvo, enquanto Momo puxava o navio em direção à cidade de Log. Eles chegariam à última ilha antes da Grand Line em no máximo um dia. Se o Rei do Mar não estivesse ferido, não demoraria tanto tempo, mas ainda assim era mais rápido do que qualquer navio na água. O próprio Atchan saiu para nadar no mar, para alongar os músculos e ajudar Sanji a pegar peixes grandes para o almoço. Spark e Usopp foram os únicos que não estavam à vista. Bem, isso foi porque eles estavam gastando seu tempo modificando as armas que possuíam. Anchor havia deixado para eles alguns bons materiais e ideias antes de deixarem a ilha, então eles estavam ansiosos para implementá-los em suas armas. Nami piscou ao ver o que o jornal escrevia. Pessoal, acho que vocês deveriam ver isso. Ela disse que o vento soprou e alguns dos cartazes de recompensa caíram do jornal. Procurado vivo ou morto. Caçador de piratas Zoro 25 milhões. Dama branca Kuina 30 milhões. Jin Homem-Demônio Nova Lealdade 15 milhões. Homem-Peixe de 6 braços Atchan Nova Aliança 9 milhões. Doces novas recompensas. Luffy sorriu, ele estava se perguntando por que só ele recebeu a recompensa. Se a marinha considerasse Luffy uma ameaça, por extensão, eles rotulariam todos como piratas. E parece que demorou algum tempo para eles agirem. Mas novamente a recompensa inicial de Luffy foi porque eles pensaram que poderiam matar o menino junto com os outros piratas. Mas não deu certo para ele. O resto da tripulação estava mais focado no pôster da recompensa, discutindo e se gabando de suas recompensas. O que? Sanji gritou do segundo nível. Jin comentou. Foto legal. Ele disse que essa foto fazia parecer muito mais intimidante do que a anterior. Esta era uma foto dele ensanguentado na briga com Kobe. Não foi um momento glorioso, mas pelo menos a imagem foi ótima. Zoro também gostou da foto dele, tirada quando ele lutou contra Miel. Embora parecesse espancado, também retratava sua vontade de ficar mais forte. A imagem de Kuina era mais calma e ela não parecia uma ameaça. Caramba, alguns nem a chamariam de pirata com o quão amigável e sem noção ela parecia na foto. Mesmo assim, seu epíteto foi um pesadelo para os piratas. Afinal, ela era uma caçadora de recompensas bem conhecida. Até Atchan conseguiu um. Kobe disse, deprimido, juntando-se a Sanji na depressão. A foto de Atchan era dele no Sea King Momou, puxando o Goimari. Veja, Momou, conseguimos um aumento de recompensa. Atchan comemora, junto com o feliz Rei do Mar. Usopp estava com Kobe e Sanji tentando animá-los. Mas ambos ficaram muito tristes por não receberem recompensas. Luffy quase achou engraçado como Kobe estava triste por não ter recebido uma recompensa, quando na verdade há algumas semanas ele estava sonhando em se tornar um fuzileiro naval. Fufufu, pega aquele Aizen, tudo funcionou de acordo com o plano dele. Luffy, veja isso. Nami disse, empurrando o jornal perto do rosto dele. O chapéu de palha piscou antes de ver o jornal. E depois de ler algumas linhas, ele sorriu. Aquele filho da mãe. Luffy sorriu. O jornal dizia muitas coisas sobre o chapéu de palha, mas a coisa mais notável foi sobre a suposta alienação de Luffy com os piratas, como o capitão Nezumi era corrupto e estava sob investigação, e como Luffy foi visto perto das Ilhas Sakura, protegendo os ilhéus de um caçador de recompensas que se tornou desonesto chamado Aramaki. Enquanto Luffy estava feliz por seu nome ter sido limpo, ele ficou mais feliz com a forma como Morrigan retratou Aramaki como vilão. Aquele bastardo não deveria poder ingressar na marinha, agora que sua imagem pública está arruinada. Luffy estava rezando para que Aramaki estivesse morto, ele atirou nele no mar junto com algemas de pedra do mar, mas sempre havia a chance de ele sobreviver. Além disso, o jornal notou como alguns ilhéus da Ilha Sakura falaram a favor de Luffy. Isso vai mudar as coisas, mas Luffy tinha certeza de que o governo mundial está puxando os cabelos por causa da notícia. Morgan fez questão de escrever de uma forma onde o capitão Nezumi era o culpado por toda a bagunça e desinformação sobre o herói Mario. Dessa forma, Morgan não está indo totalmente contra o governo mundial. Morgan não estava insinuando que os fuzileiros navais estavam mentindo, não. Ele estava dizendo que os fuzileiros navais foram enganados por um rato corrupto em suas fileiras, o que não era uma boa reputação para os fuzileiros navais. Isso fez com que Luffy parecesse uma vítima. Luffy não sabia que Morgan seria tão ousado, mas ele fez ainda mais no original, mesmo fazendo de Luffy o quinto imperador muito antes de ele chegar a esse nível. Isso exige uma celebração. Sanji, pare de pensar e traga comida. Luffy disse, mas vendo Sanji deprimido, ele acrescentou. Por favor. Bem, já que você disse por favor. Sanji foi para a cozinha balançando a cabeça. Capitão, isso é muito perigoso, alertou Kobe. Se formos para Log Town, poderemos ter problemas com nossas novas recompensas. As pessoas estarão atrás de nós. Mesmo que Somer não esteja na área, tenho certeza de que eles colocaram alguém da mesma posição lá. Um poderoso fuzileiro naval. Eles podem nos atacar se formos até lá. Um M fuzileiro naval poderoso.
Usopp gaguejou bem, não temos medo disso. Usopp havia perdido toda a luta com Aramaki, mas isso também o deixou um pouco mais assustado com os perigos desconhecidos. Mas ainda se Aramaki tentasse cortar o Goimari, ele teria morrido junto com ele. Foi bom que o Touro Verde estivesse tentando se exibir e chamar a atenção de Luffy. Vou ver se consigo aprender mais alguma coisa com o jornal, Nami ofereceu, voltando à leitura na esperança de obter alguma informação nova de que possam precisar. Não foi só que Luffy teve novas recompensas. O jornal também publicou outros piratas futuros, um chamado Kid e outro chamado Law, e seus crimes. Mas suas recompensas eram muito menores, semelhantes às recompensas de Kuina. Sua fama foi encoberta por causa da contribuição de Luffy. Capitão, tem certeza devemos ir para lá? Kobe perguntou novamente, honestamente, não quero entrar em outra briga até que eu domine pelo menos uma das técnicas do Rokushiki. Luffy piscou, isso é muito atencioso, mas vamos ficar bem, Luffy acenou. Somos fortes. Se aquele novo capitão da marinha vier atrás de nós, vamos chutar a bunda dele. E além disso, vamos esconder nosso navio e usar disfarces. Luffy sorriu puxando barbas e bigodes falsos do nada. Bem, foi da mochila de Spacre, é claro. Os outros membros da tripulação piscaram um pouco surpresos. Eles pensaram que Luffy lhes diria para agirem com ousadia, mas parece que não foi o caso. Mas com a aparência feia dos disfarces, eles não os usariam de qualquer maneira. Vendo tais reações, o capitão sentiu uma pontada de tristeza. Bem, ok então. Seremos muito sorrateiros, xxx. Luffy disse. Eu sou bom em ficar quieto e me esgueirar pelas coisas. Eu fazia isso o tempo todo na floresta. Os outros optaram por ignorar ou não prestar atenção às travessuras bobas de Luffy. Às vezes eles se perguntavam se Luffy tinha um segundo cérebro para suas ideias malucas. Capítulo 107 foi um dia pacífico em Marineford, bem, tão pacífico quanto o quartel-general do ramo militar do governo mundial poderia ser, de qualquer maneira. Murmúrios incessantes eclodiram entre os fuzileiros navais de alto escalão na sala de conferências antes que um deles falasse. Pedimos desculpas, Comodoro, disse um fuzileiro naval. Mas você realmente acha que nossas filiais da Marinha no East Blue serão incapazes de lidar com esta ameaça? O fuzileiro naval de alto escalão em questão assentiu. Para ser franco, eles nem chegam perto, ele disse com pesar. Ele se voltou para 3 postéreos de recompensas pendurados na parede. Bug, o palhaço, 15 milhões de barriga. Almirante da frota pirata Don Krieg, 17 milhões de barriga. E só, Tio Tarlon, 20 milhões de barriga. Levando em consideração que a recompensa média no East Blue é de 3 milhões, o fato de sua tripulação os ter esmagado tudo não pode ser ignorado. Esses 3 tinham as maiores recompensas ativas nos mares orientais, sem mencionar que ele até descontou as recompensas enquanto se escondia como pirata. E isso não acrescenta o fato de que o garoto ganhou fama quando, sozinho, derrubou um pirata de 50 milhões de Belry. Um pirata que escapou da captura da marinha, também tendo uma das frutas do diabo imortais. Outro fuzileiro naval de alto escalão disse. No entanto, não foi apenas o capitão deles que chamou nossa atenção. Ele também tem o caçador de piratas Zoro e a dama branca Kuina em sua tripulação. Sem mencionar a captura de Jin e Atchan de sua tripulação inimiga. Um velho e estoico fuzileiro naval disse, já vi muitos piratas, mas aqueles que sabem como fazer o inimigo trabalhar para eles são os que fazem nome no mar. Alguns fuzileiros navais se mexeram desconfortavelmente com isso. Embora um fuzileiro naval de médio escalão tenha falado. Bem, senhor, com o devido respeito, não deveríamos reavaliar Mario, ou os motivos de Luffy, disse ele, embora estivesse um pouco nervoso, mas como um trabalhador, ele não pôde deixar de expressar sua opinião. Sua repentina mudança para a pirataria e sua relação com o vice-almirante Garp, junto com suas ações, estavam longe de ser um pirata cruel que normalmente caçamos. Você está insinuando que deveríamos ignorar seu crime de hastear uma bandeira negra e perseguir um sonho egoísta só porque ele tem algum relacionamento com uma figura conhecida da marinha? Foi o vice-almirante Santinles quem falou. Você deveria repensar suas palavras antes de dizê-las. Araara, manchado, não assuste o garoto. Deixe-o falar o que pensa. Um homem que também estava vestindo o manto da justiça falou. Foi o vice-almirante Câncer quem falou. E quanto à sua pergunta? Toda a situação pode parecer pouco clara, mas não deixe que os jornais enganem o seu julgamento. O governo mundial inspecionou o caso em si, e todos nós sabemos o quão confiáveis eles são. Ele riu no final. Se sua última frase foi sarcasmo ou séria, ninguém sabia ou questionava. Todos os que estavam na sala sabiam como funcionavam as coisas com o governo mundial. Então quase todos eles tinham dúvidas sobre Luffy, ainda mais quando alguns deles sabiam quem era seu pai. Não foi mencionado, mas Garp só teve um filho. O referido filho acabou por ser o homem mais procurado de todos os tempos. E se Luffy carregava o mesmo sobrenome, ficou óbvio quem era o pai. E assim era de conhecimento geral porque o governo mundial estava de olho em Luffy. Ainda assim, eles tiveram que manter a boca fechada. Embora a maioria dos fuzileiros navais do Marineford fossem honestos e acreditassem na justiça, principalmente por causa do trabalho árduo que Sengoku fez para eliminar as ervas daninhas das fileiras, infelizmente, ele não conseguiu fazer tudo isso em todas as fileiras. Como o governo mundial, os agentes tendiam a recrutar candidatos questionáveis de vez em quando, usando-os como fantoches para cumprir as suas ordens. Havia também alguns que eram fantoches leais dos governos mundiais escondidos nas suas fileiras. É por isso que a maioria dos fuzileiros navais muitas vezes agiu indiferente às suas ações. Fale ou haja fora da linha, então você pode ser colocado no dever de homem-bolha, e ninguém queria isso. De qualquer forma, não se preocupe conosco, continue seu relatório.
Ain, sim senhor. Nossas fontes sugerem que o herói caído Luffy enfrentou 3 outros lutadores capazes entre suas fileiras. Com isso, eles mostraram as fotos de Kobe, Sanji e Usopp. No entanto, o seu nível de ameaça ainda não foi discutido. Mesmo assim, eles contribuíram muito no combate, segundo dizem as nossas fontes. Essa também foi a razão pela qual eles não tinham recompensas. Kobe derrotou Jin antes de ele mudar de aliança, e Sanji lutou sozinho contra um homem-peixe. E ganhou. Aqueles não eram pés comuns. E sem falar no fato de que o menino Usopp também tinha boas habilidades de atirador, muitas vezes usando revólveres junto com seus estilingues. Havia também outra mulher na tripulação, mas o fuzileiro naval ainda não considerou sua ameaça digna de ser discutida. O mesmo pode ser dito do estranho macaco que aparentemente tinha 6 patas, um animal de estimação que eles supunham. Além disso, eles não tinham informações sobre eles, o mesmo acontecendo com Johnny e Oscar. Na verdade, os fuzileiros navais obtiveram informações do espião criado pelo Big News Morgan, e por causa do acordo que Luffy fez, apenas algumas das informações foram insultadas, onde algumas foram escondidas, como Johnny e Osaku estando na tripulação. Se me permite interromper, Comodoro, disse um fuzileiro naval educadamente. E quanto à estranha fofoca sobre o suposto confronto do caçador de piratas Zoro com o senhor da Guerra Real, Dracula Miel? Mais murmúrios irromperam entre os fuzileiros navais na sala. Espere, Mario, não quero dizer, Luffy entrou em conflito com ele? Outro fuzileiro naval disse. Outra rodada de murmúrios estourou suspiro, isso vai demorar um pouco, disse Inoxidável, enquanto Câncer apenas sorria preguiçosamente. Capítulo 108. Johnny e Osaku estavam tendo um intenso treino com Zoro agora, ainda no Going Merry. Eles pareciam bastante espancados e machucados. É verdade que era porque Zoro os estava trabalhando até os ossos, mas esse não era o ponto. Enquanto treinava para Johnny e Osaku, também treinava Zoro para conter sua força com sua nova lâmina. As chamas de Akaitou Nozarashi eram quentes e difíceis de controlar, mas Luffy sugeriu que Zoro usasse isso contra aliados. Isso pode tornar as coisas difíceis, mas com as apostas altas, Zoro estava conseguindo um bom controle sobre a famosa lâmina. Mesmo sendo arriscado, Spark e Luffy estavam ao virar da esquina se as coisas saíssem do controle. Falando em Luffy, ele também estava ocupado. Kuina estava treinando com Luffy em seus ataques com lâminas, enquanto Sanji usava o passeio azul para mergulhar no mar e procurar novos peixes para pescar. Atia encontrou alguns peixes raros que estava tendo problemas para pescar, então Sanji emprestou uma mão para o trabalho. Também funcionou bem para seu treinamento. Do jeito que as coisas estavam indo agora, chegariam a Logeton dentro de algumas horas. A tarde pacífica dos chapéus de palha foi interrompida com um disparo de canhão, combinado com a bala de canhão caindo na água perto deles. Ah! Usopp gritou, parecendo aterrorizado ao cair de costas. Que raio foi aquilo? Parecia um canhão, Sanji respondeu enquanto voltava para o navio e semicerrou os olhos para ver o navio inimigo. Usopp estava preocupado porque era um navio da marinha, estando tão perto da cidade de Log, eles poderiam ser cercados em minutos. Mas olhando mais de perto, na verdade eram 2 navios lutando entre si, um grande navio da marinha e um navio pirata menor. E parecia que por ambos os navios dispararem balas de canhão um contra o outro, alguns deles chegaram perto de seu próprio navio. Usopp quase ficou feliz por eles não serem o alvo. O que está acontecendo aqui? Zoro perguntou, olhando para fora do navio junto com Yosaku e Johnny. Há uma luta acontecendo atrás de nós. Usopp apontou. Luffy, o que fazemos? HM, devemos chegar perto primeiro e entender a situação antes de agir. Nami, que também dirigia o navio, assentiu e disse destemidamente através do fogo de canhão. Seus outros companheiros de tripulação manusearam facilmente as bolas de canhão antes que pudessem atingir o Going-Mahi. Os fuzileiros navais estão sendo atacados, gritou Kobe com raiva. Precisamos fazer algo. Bem, Luffy e o resto da tripulação puderam ver como o navio da marinha estava sendo massacrado por piratas. Mas o número de piratas não batia certo. O navio pirata era muito menor, 1/4 do tamanho do Going-Mahi, mas havia piratas demais. Mas talvez os outros piratas fossem prisioneiros, porque alguns deles estavam até matando uns aos outros. Logtown era um bom lugar para documentar os piratas antes de mandá-los para Impale. Então, provavelmente o que aconteceu foi um pequeno grupo pirata orquestrou uma fuga da prisão para libertar alguns de seus tripulantes antes que pudessem chegar a Logtown. Ainda mais agora que Somer não estava aqui. Calma, Kobe. Desta vez foi Jin quem falou. Só o capitão pode decidir. Zoro e Kuina sentiram. Luffy quase ficou emocionado com a lealdade de seus companheiros. E deu a responsabilidade de ajudar os fuzileiros navais. Se ele tinha reputação de herói, então por que não ajudá-los? E ele não gostou de significar menos massacre de qualquer maneira. O Going-Mahi acelera, aproximando-se dos outros navios. Luffy ordenou que Momo borrifasse água neles para parar a luta por um segundo. E pareceu funcionar. Agora tanto os fuzileiros navais quanto os piratas estavam olhando para Luffy. E todos eles estavam assustados por diferentes razões. Esse é o herói caído. Mario, um dos soldados do Maine disse. Ele está aqui para ajudar os piratas? Estúpido, você não leu o jornal. Dizia que o ex-fuzileiro naval Nezumi foi quem armou toda a bagunça. Um dos piratas disse. Ele claramente está com vocês. Conversas semelhantes estavam acontecendo enquanto Luffy atracava o barco com os tripulantes.
Encontre cada um desses piratas e ajude os fuzileiros navais a limpar o lixo. Luffy ordenou enquanto os fuzileiros navais suspiravam de alívio e os piratas gritavam em pânico. Zoro foi atrás de um par com sua espada, deixando-os inconscientes rapidamente, enquanto controlava sua lâmina. Sanji e Jin também foram atrás de um grupo, ambos chutando os inimigos na lateral da cabeça. Luffy atirou no resto dos piratas em fuga com sua arma de dedo. Enquanto isso, os fuzileiros navais se afastavam e os viam cuidar dos piratas com facilidade. Johnny e Ozaku estavam cansados demais para lutar, mas também Spark os impediria caso quisessem se juntar à luta, já que Luffy queria que eles ainda tivessem uma licença ativa de caça-recompensas, caso quisessem lucrar com alguma informação ou recompensa mais tarde. Ele não queria que eles fossem rotulados como piratas. O Zop estava mirando no inimigo e atirando neles do Goimari, ao invés de ir até o navio da marinha e lutar contra os piratas. Vocês vão pagar por isso, o capitão pirata inimigo disse. Marque minha palavra, Mario. Mas ele não conseguiu terminar a frase porque levou uma pancada na cabeça e nocauteou. Meu nome é Luffy. Ele disse um pouco irritado. Mas ele logo se firmou quando o resto dos fuzileiros navais os olhavam de forma estranha. Obrigado por nos ajudar. O homem encarregado do navio da marinha disse. Teríamos perdido mais vidas se não fosse por você. Infelizmente, muitos dos fuzileiros navais já estavam mortos ou gravemente feridos antes de Luffy chegar lá. Agora que todos os piratas foram capturados, os fuzileiros navais, especialmente os soldados de baixo escalão, ficaram um pouco felizes por Mario ainda ser um herói e estar fazendo seu bom trabalho, mesmo quando ele era um pirata. Por favor, deixe o navio. O fuzileiro naval responsável solicitou genuinamente, não tentaremos capturá-los. Mas como fuzileiros navais, mesmo que sejam boas pessoas, ainda são rotulados como piratas, lamento não podermos tratá-los melhor. Mas já pedi reforços de Logtown e não quero que eles capturem você. Os outros ficaram surpresos, até mesmo Luffy. Parece que toda boa ação é recompensada. Então ele apenas assentiu e pulou de volta para o navio, junto com seus companheiros de tripulação. Mas antes de ir ele disse algo. Não se preocupe, não iremos para Logtown de qualquer maneira, iremos diretamente para Grand Line e sairemos da sua frente. Luffy disse sorrindo. Claro, era mentira, mas ele ordenou que Momo navegasse na direção da montanha reversa, até que o navio da marinha desaparecesse de vista, e então mudou de rumo. Mas ninguém viu que Johnny e Ozaku tinham realmente acompanhado Spacre e saqueado o navio pirata menor enquanto a batalha continuava, até mesmo derrubando alguns piratas sem que os fuzileiros navais soubessem. Olha o que encontramos. Johnny ligou com um enorme sorriso no rosto. Você vai adorar isso, grande irmã Nami. Eu vou? Ela perguntou. Por quê? Na hora certa, os dois homens abriram o baú do tesouro para revelar moedas de ouro brilhantes e notas de frutas vermelhas. Capítulo 109. Olha o que encontramos. Johnny ligou com um enorme sorriso no rosto. Você vai adorar isso, grande irmã Nami. Eu vou? Ela perguntou. Por quê? Na hora certa, os dois homens abriram o baú para revelar moedas de ouro brilhantes e notas de frutas vermelhas. Nami gritou feliz enquanto pulava como uma criança, antes de pular e agarrar o peito das mãos da dupla. A cabeça laranja aconchegou o dinheiro como se fosse o namorado que voltou para casa são e salvo de uma zona de guerra e suspirou feliz. Parece que encontramos alguns fundos extras para Logeton, disse Sanji com um sorriso malicioso. Afinal, todos nós precisamos de algo, tenho certeza. Claro, Sanji descobriu que Luffy estava apenas tentando errar a direção dos fuzileiros navais, com suas palavras anteriores. Luffy sorriu. Com isso, todos os fuzileiros navais pensariam que Luffy e a tripulação partiram para Grand Line, enquanto eles iriam para o lado oposto de Logtown. A cidade de Log estava situada na ilha de Logtown. Sim, nome estúpido. Mas ele não decidiu. De qualquer forma, é uma ilha onde havia uma floresta do outro lado e uma frente de cidade. Então Luffy disse à tripulação para montar o navio ali, perto da floresta, ao invés de no porto. Isso não esconderia o navio completamente, mas foi o melhor que eles puderam fazer por enquanto. Somer ainda estava nas Ilhas Sakura e com a velocidade do navio, levaria pelo menos um dia para chegar aqui. Tempo mais que suficiente para sair daqui. Isso foi tempo mais que suficiente para o que Luffy estava planejando fazer aqui. E assim a ilha apareceu. A última ilha antes da Grand Line. Agora eles só tinham que resolver a pequena comoção que estava acontecendo no navio. Distribuição? Nami exigiu, ainda abraçando o peito de algumas horas atrás. Esses idiotas não sabem nada sobre dinheiro. Ela disse sibilando, enquanto abraçava o dinheiro. Luffy disse, Nami, vou trazer para você uma cidade de ouro, mas tenho certeza que isso não mudará seu comportamento. Nami abaixou a língua e a pálpebra em protesto, muito madura. Não seja ganancioso, respondeu Kuina, se eles precisam do dinheiro, então simplesmente precisam do dinheiro. Simples assim. Além disso, preciso de algum dinheiro para testar o belo deserto da ilha de qualquer maneira, disse ela abertamente. Palma para lhe dar parte do dinheiro. Ignorando completamente o quão descaradamente Kuina estava pedindo dinheiro, Luffy concordou com a espadachim. Vou com esses dois encontrar uma loja de espadas, disse Zoro, referindo-se a Yosaku e Johnny. Preciso de mais 2 espadas graças ao miel, e eles precisam de espadas melhores em geral. 6 espadas, Nami respondeu, engolindo em seco. Quanto você acha que precisa? Não sei. 300 ou 400 mil? Zoro ignorou o som sibilante que Nami fez. Mas a garota não protestou muito, vasculhando o baú. Depois de empilhar todas as notas, ela as entregou ao espadachim. Ei, se estiver com pouco dinheiro, não se esqueça de voltar ao navio e perguntar ao Spark. Temos dinheiro mais que suficiente. Luffy apontou.
Nami balançou a cabeça. Não, você vai conseguir um bom negócio, ok? Agarrando o espadachim de cabelos verdes pelo ombro e olhando perigosamente. Ok. Zoro apenas assentiu. Luffy balançou a cabeça impotente, mas fez uma anotação para dizer a Spark para entregar algum dinheiro extra antes que os meninos saíssem para comprar espadas. Agora, ela disse. Quem mais? Ela disse olhando para Kobe. O menino balançou a cabeça. Eu irei com o Zoro. Caso contrário ele pode se perder, e eu não preciso de nada mesmo. Nami suspirou e acenou com a cabeça feliz, antes de olhar para o próximo. Precisamos de mantimentos, disse Sanji. E do jeito que todo mundo come, eu realmente não tenho certeza de quanto vou precisar. Mas me dê o quanto você acha que eu preciso, Nami Svan. Nami novamente perdeu uma boa quantidade de peso de sua barriga. Jin também pediu algum dinheiro para ele e Usopp, então quase não sobrou nada. Você sabe, ainda temos cerca de 100 milhões na bolsa de Spark, certo? Luffy brincou, mas Nami os ignorou. Depois de se juntar à tripulação, Nami revirou a bolsa de Spacre algumas vezes, mas não tirou muita coisa de lá. De qualquer forma, aquele era o melhor lugar para guardar dinheiro, estando seguro no ombro de Spark e tudo. Quem precisa de um cofre pessoal para guardar dinheiro quando um super macaco pode carregá-lo? Porém, Nami realmente se perguntava como Spark conseguia colocar tantas coisas em sua bolsa, um mistério que ela não questionava. O que você vai entender? Para você pode ser ouro brilhante, mas para mim, eles são muito mais do que isso. Ela chorou e Luffy revirou os olhos. Parece que Nami estava apaixonada por todo o dinheiro. Usopp, você vem comigo, Jin disse, agora que tinha o dinheiro. O atirador perguntou, levantando os olhos do conjunto de química à sua frente. Ele não estava exatamente prestando atenção, pois estava mais focado em suas próprias coisas. Onde estamos indo? Compras, Kalg Jin disse, ele ainda estava afetado por seus ferimentos anteriores. Não se preocupe, vou ficar bem. Esperemos que eu não acabe meio morto como da outra vez. Ele riu. Usopp parecia duvidoso, mas não disse mais nada. Agora, onde está Luffy? Já estamos a cerca de 9 metros da costa, respondeu Yosaku, olhando para fora do navio. Virando-se, os outros observaram o capitão correndo pela floresta à frente deles. Acho que estamos bem então, disse Nami. Volte para o navio quando terminar. E pelo amor de Deus, não crie problemas. Eu sei que dizer que sem Luffy aqui pode não fazer sentido, mas Deus sabe que ele vai encontrar de qualquer maneira. Com isso a reunião da tripulação foi encerrada, cada um partindo à sua maneira. Jin saiu com Usopp, o ex-pirata Krieg em busca de um certo tipo de loja. Ele percebeu pelo olhar que o atirador lhe lançou que estava confuso, mas logo veria o que eles estavam fazendo. Você queria ficar no navio ou algo assim? Tosse Jin perguntou a ele, limpando a garganta. Tosse, você parece confuso. Capítulo 110. Você queria ficar no navio ou algo assim? Tosse Jin perguntou a ele, limpando a garganta. Tosse, você parece confuso. Não, só estou confuso sobre para onde estamos indo. Bem, ele não tinha motivos para esconder isso dele, mas imaginou que poderia gostar da surpresa. E, tanto faz. Estamos procurando um armeiro. Tosse. Na verdade eu era da cidade de Log. Bem, não nasci aqui. Mas fiquei meia década aqui, antes de me tornar um pirata. Tosse. Então eu estava pensando se eu poderia lhe fornecer boas armas, respondeu ele. Eu acho que se Luffy te chamou de atirador, Tosse, nós deveríamos comprar um rifle para você. Mas eu tenho armas. Não, quero dizer um rifle. Você conhece o rifle de precisão usado para ataques de longa distância. A única desvantagem é que ele usará balas reais. Jin não sabia porque ele estava confuso, mas não se incomodou em perguntar quando viu o destino deles à frente deles. Entrando, a dupla foi até os rifles e começou a fazer compras. O lojista reconheceu Jin imediatamente e conversou um pouco com ele, antes de deixá-los para trás para explorar a loja. O que você acha que devemos comprar para você? Tosse Jin perguntou enquanto examinava as armas. Uma ação de ferrolho provavelmente teria mais poder por trás disso, mas se você conseguir dominá-la, isso seria realmente útil. Eu não sei. Olhando para o Usopp, Jin o viu preocupado. Qual é o problema? Ele perguntou, confuso. Usopp estava apenas brincando com os dedos, murmurando algo baixinho. Qual é, cara? Tosse. Posso dizer que algo está incomodando você. Eu já tenho 2 armas. Preciso delas, disse ele. Jin piscou para ele algumas vezes, sem saber se ele estava falando sério. Ele deveria ser o atirador deles, não era? Um atirador sem um rifle de precisão de verdade. Ele finalmente disse. Tudo bem, mas eu acho que um atirador iria querer um, não é? Usopp abriu a boca, mas depois encolheu os ombros. Eu não sei sobre armas grandes. Elas, como devo dizer, elas não combinam comigo. Embora eu esteja ansioso para pegar uma bazuca, mas na verdade elas não são armas. Jin brincou. E infelizmente eles não os vendem aqui. Jin disse. Ainda assim, agora que estamos aqui. Acho que você deveria procurar um par de armas novas ou pelo menos comprar coisas para modificar as armas de um armeiro de verdade. Sem ofensa, mas eles podem se sair melhor do que você e Spacre juntos. Usopp se sentiu um pouco magoado, mas Jin tinha razão. Mas ei, como você sabe tanto sobre armas? Jin tirou do bolso de trás uma pistola de tamanho médio, que estava bem escondida, e balançou-a para frente e para trás na frente de Usopp, seus olhos observando-a. Espere, você tem uma arma? Usopp perguntou. Claro, eu tenho uma arma. Tosse. Embora raramente precise usá-la.
Jin disse, posso ser forte, mas não tenho amor pela espada como Zoro ou Kuina, nem tenho habilidades estranhas como Sanji ou Luffy, eu uso todas as vantagens que tenho. Asterisco tosse. Foi por isso que fui à loja, a última luta asterisco tosse, me mostrou que eu não era o suficiente. Jin estava dizendo isso genuinamente. Usopp olhou para Jin, que suspirou, massageando o ferimento em seu peito e as queimaduras em seu braço. Acredite em mim, você não quer estar naquele lugar, asterisco tosse, o desamparo que você sentirá. É por isso que acho que você deveria estar preparado. Jin disse, e além disso ouvi dizer que Yasop era muito famoso por seu uso de um rifle de longo alcance, por isso te trouxe aqui. Mas se você não se sente confortável, então dê um jeito de sair com seu estilingue. Sei lá, use um arco ou um estilingue maior, isso pode trabalhar. Jin encolheu os ombros. Isso fez Usopp pensar. Um estilingue maior, que poderia lhe dar mais poder de fogo, se uma faixa resistente maior fosse usada. Mas seu pensamento interno foi interrompido por Jin. Quando me tornei pirata, aceitei que um dia poderia morrer, mas isso não significa que não tentarei viver. Além disso, ao contrário da tripulação anterior, esta tem uma compreensão melhor. O Capitão Luffy é muito atencioso com a tripulação. Então você não precisa ter certeza de que sobreviverá, mas seus companheiros de tripulação também. Usopp olhou para ele por um bom tempo, antes de concordar. Tudo bem, Usopp disse. Entendi o que você está dizendo, mas não vou pegar o rifle. Jin ficou surpreso com a recusa de Usopp. Eu não acho que isso funcione com o meu estilo. Tipo, você sabe como não usa espadas ou porretes e usa aquela sua arma estranha. Jin piscou novamente, mas assentiu. Usopp tinha razão, não adiantava forçar a aprender algo que ele não se sentiria confortável em usar em uma luta. Então, quais são seus planos? Na verdade, vou seguir sua ideia. Qual deles? Aquele com grande estilingue. Tenho certeza que posso fazer isso melhor do que qualquer rifle de precisão. Usopp disse, de perto, vou lutar com minhas armas, enquanto à distância posso usá-las. Jin piscou antes de começar a rir. Se alguém pode descobrir isso, então é você. Eu sabia que você tinha coragem, afinal. Ei, eu sou o grande capitão Usopp. Meus muitos inimigos sabem que não corro riscos. Sou responsável por tudo. Tenho certeza que sim, capitão. Tenho certeza que sim. Jin balançou a cabeça, sorrindo. Agora, se você tiver ideias, tenho certeza de que o armeiro poderá ajudá-lo a fazer seu estilingue grande. Bem, ele pode adorar suas ideias criativas e lhe dar um desconto. Tudo bem, Usopp assentiu, enquanto os dois se dirigiam ao armeiro. Capítulo 111. Escute, Zoro disse olhando para Kobe, Johnny e Ozaku. Eu tenho uma recompensa por mim agora e embora eu realmente não me importe com isso, não precisamos de pessoas me desafiando na rua porque ouviram você dizer meu nome. Entendeu? Okidoki mano Zoro. Johnny e Ozaku disseram ao mesmo tempo, saudando como soldados, ganhando um olhar furioso do caçador de piratas. Acho que não deveríamos chamá-lo pelo nome por aqui. Kobe sussurrou, olhando ao redor com cautela. Esta ilha está repleta de fuzileiros navais, então devemos ter cuidado. Ok, só irmão mais velho então? Zoro assentiu. Sem saber do layout da cidade, eles não tiveram escolha a não ser vagar e torcer para encontrar uma loja de armas decente. O tempo passou como um borrão, mas Kobe tinha certeza de que já haviam passado 3 vezes por aquele homem que vendia chapéus, e suas suspeitas não foram ajudadas pelo olhar confuso que ele lançou para eles. Eles viraram mais uma esquina, uma que Kobe tinha certeza de que não estava lá nas 2 primeiras vezes, e começaram a caminhar por outro beco. Alguém gritou no caminho, uma multidão se formou rapidamente no local onde o som se originou. Embora eles não pudessem ver por cima da multidão, Zoro percebeu que a massa de pessoas se formou em torno de uma mulher de cabelos pretos e óculos carregando uma trouxa, a referida mulher sendo assediada por alguns bandidos. Ei, o que está acontecendo? Johnny perguntou. Devíamos dar uma olhada. Yosaku disse, enquanto Zoro e Kobe tentavam descobrir o que estava acontecendo. Esses caras vão matar aquela pobre garota, preocupou-se uma mulher na multidão. Não, o homem ao lado dela riu. Aposto que ela vai dar uma boa surra neles. Acho que temos que ajudá-la. Kobe insistiu, suas garras já começando a sair dos nós dos dedos. Com muita prática e alguma técnica semi-kikien, ele agora era capaz de produzir garras sem sangrar. Os 2 caçadores de recompensas também se prepararam, embora Zoro parecesse completamente indiferente. Mesmo que Zoro não pudesse ver seu rosto, a maneira como ela segurava sua lâmina e seus movimentos, tudo fazia com que ela parecesse uma pessoa treinada que não precisava de ajuda. A mulher em questão desembainhou a espada dentro chamou a atenção de Zoro. Ele agarrou Kobe pela gola da camisa antes que ele pudesse pular. Apenas observe. Não havia muito para assistir, apesar de tudo. A luta terminou um segundo depois que a mulher desembainhou sua lâmina, e os 2 homens que a atacavam caíram nas pedras do calçamento. Não está morto, mas também não está em boas condições. Alguns na multidão riram e aplaudiram a mulher que só eles pareciam notar que ela era o centro das atenções. Suas bochechas coraram enquanto ela embainhava a espada, sua pressa para fugir da atenção fazendo-a tropeçar nos próprios pés. Seus óculos vermelhos bateram nas pedras do calçamento, derrapando e parando aos pés dos chapéus de palha. Meus óculos, ela chamou, tateando em sua área imediata em busca deles. Não consigo ver sem meus óculos. Aqui, disse Kobe a ela, abaixando-se para pegar os óculos. Ela sorriu na direção deles, aceitando-os. Mas depois de ver o rosto, quase todos os chapéus de palha ficaram de queixo caído. Obrigada, disse a mulher. Posso perguntar seu nome? É Kobe. O jovem foi o primeiro a sair do choque. Mas vendo tais reações, a garota em questão levantou uma sobrancelha para Zoro e o resto. Algo está errado?
Seu rosto, Zoro disse sem querer. Algo errado com meu rosto? A mulher então tocou seu rosto várias vezes. Mas não consigo sentir nada de errado? Não, é só que seu rosto é muito parecido com o de um de nossos amigos. Kobe limpou. Vocês dois têm rostos semelhantes. A mulher piscou antes de sorrir. Bem, isso é inesperado. Mas há um caçador de recompensas que virou pirata que se parece comigo. Ela disse com algum calor em sua voz. A quantidade de perguntas que ela teve que enfrentar por causa disso a estava irritando. Ela era órfã, caramba, isso não significa que alguém que se parecesse com ela fosse parente. O calor em sua voz fez com que todos estremecessem e ficassem um pouco tensos. Oh não, eu não sou pirata. Ela esclareceu, rindo, pensando que o grupo de homens gentis havia presumido isso. A propósito, meu nome é Tashiji. Sou um fuzileiro naval aqui em Logtown, então vocês não terão que se preocupar com nenhum pirata desagradável. Ela disse estufando o peito com orgulho. Você precisa de ajuda. Todos os 4 homens se entreolharam e encolheram os ombros. Claro que era um fuzileiro naval, mas com o péssimo senso de direção de Zoro, era melhor pedir ajuda do que passar o dia inteiro na rua. Ok, então você pode nos contar sobre uma loja de espadas? Johnny perguntou enquanto Yosaku assentia. Estamos procurando um ferreiro já que viemos de uma ilha diferente. Kobe disse, você poderia nos ajudar? Claro, siga-me. Com isso o grupo de 4 começou a segui-lo. Zoro ainda não conseguia acreditar no que dizia. Mas onde estava Kuina afinal? Ela havia saído para a padaria para conferir a comida doce da ilha, mas de certa forma, era bom que ela não estivesse aqui. Tashiji desceu a rua rapidamente, marchando de volta pelo caminho de onde os piratas vieram. Zoro estava bem deixando Tashiji tagarelar sobre técnicas de espada que ela tinha visto no passado. Ela não parou para se virar em nenhum momento, levando-os a uma loja chamada Kotetsu Ryu, cujo nome estava gravado em uma placa pendurada com um motivo de dragão. Tashiji empurrou a porta, fazendo com que uma campainha tocasse. A pessoa que Kobe presumiu ser o dono da loja, um homem careca sentado atrás do balcão, ergueu os olhos do jornal. A loja estava vazia. O que você quer? Ele começou antes de piscar, reconhecendo a pessoa mais importante do trio. Oh, Tashiji, terminei de polir sua espada. Você me trouxe novos clientes? Zoro grunhiu caminhando até o balcão enquanto tirava as 4 espadas que eles haviam roubado dos piratas Arlon e as largava no balcão. Precisamos de algumas espadas, 2 para cada um de nós, bem, exceto ele. Apontando para Kobe que estava olhando para a espada apenas por curiosidade, podemos trocar essas espadas com você. O que você tem? Capítulo 112. O dono da loja levantou-se do banco e agachou-se sobre o balcão, pegando uma das lâminas. Ele o virou nas mãos, cantarolando. Eles são mais velhos e bem usados, observou ele, apertando a alça. O temperamento mostra que eles foram resfriados em água salgada enquanto eram forjados, sugerindo a origem do homem-peixe. E foram recentemente polidos, mesmo que apresentem algum desgaste. Eu custaria 25.000 cada um. Você sabe o que fazer, velho? Zoro assentiu, os olhos de Tashiji se arregalando com a informação das origens das espadas. Onde você conseguiu espadas do homem-peixe? Ela perguntou. E isso fez todos piscarem. Encontramos uma pequena patrulha deles, mentiu o espadachim. Sim, eles subiram em nosso navio para nos atacar, mas conseguimos combatê-los. Kobe acrescentou. Você deve ser um lutador forte para fazer isso, elogiou a mulher com um aceno de cabeça. Todos eles suspiraram internamente porque ela acreditou na história. A essa lâmina, o dono da loja engoliu em seco, um dedo trêmulo apontando para a espada no cinto de Zoro. Akaitou Nozarashi. Essa é uma bela lâmina. Certamente uma qualidade superior a esta. Posso lhe dar 200.000 por ela. O que você me diz? Não, Zoro respondeu simplesmente. Você faz um acordo cruel. 300.000, não está à venda. 600.000 oferta final. Eu não estou vendendo. 750.000 então. Eu preciso disso. É isso que eu penso que é? Tashiji interrompeu. Mas então ela balançou a cabeça. Não, embora pareça um Nozarashi. Não é. Claro, não é um Nozarashi. Aquela lâmina não existe mais. O lojista disse. Mas esse pode ser um dos melhores clones que existem. De qual ferreiro você comprou? Parece novo. Há quanto tempo você o usa? Desculpe, não está à venda. Zoro limpou. Vamos, eu só quero saber. Isso também inclui a informação. O dono da loja de espadas estalou a língua, mas assentiu de qualquer maneira. Ah, tanto faz, o proprietário acenou desanimado. Eu lhe dei a oferta pelas espadas usadas. Entre isso e 200.000, isso lhe dá 300.000 para trabalhar. O material mais barato que tenho para oferecer são as espadas nos barris ali. 50.000 cada. Mas se essas são as mais baratas que você tem, por que está nos dando metade disso pelas espadas que trouxemos? Kobe questionou. Isso é uma imitação. Johnny e Yosaku disseram ao mesmo tempo. Preciso ganhar dinheiro, meu jovem, rebateu o homem. Além disso, eles são velhos. Eles provavelmente só terão mais alguns anos de uso, a menos que você tenha um ferreiro para reforjá-los, e para isso, você precisaria ir para a Ilha dos Tritões na Grand Line. Tenho certeza como o inferno não é. É pegar ou largar. Nós aceitamos, respondeu Zoro, interrompendo a resposta afiada de Kobe. Ei, comece a procurar. Mas, Zoro se virou, olhando para Kobe. Multar? Se me permite, por que você precisa de 3 espadas? Tashiji perguntou. A única pessoa que conheço que carregaria tanto seria o caçador de recompensas Roronoa Zoro. Ela cuspiu o nome como se lhe queimasse a língua. Ele é um ídolo seu ou algo assim?
Os três olharam entre Zoro e Tashigi. Você poderia dizer isso? O espadachim deu de ombros, sem graça. O nariz de Tashigi enrugou-se em desgosto. Eu frequentemente quebro espadas porque não posso comprar uma que resista à minha força. Isso é ridículo, respondeu a mulher. Não quero ofendê-lo, mas você teria que ser desumanamente forte para isso. Isso ou você terá que sempre ter lâminas ruins com as quais não se importa. Zoro se virou para encarar a mulher de cabelos pretos, mas foi Kobe quem o interrompeu dessa vez. Parece que você não gosta dele. Roronoa, quero dizer. Você já o conheceu antes? Kobe disse, tirando a atenção antes que Zoro dissesse algo indesejado. Eu não preciso, Tashigi fungou. Ele é um caçador de recompensas que mata pessoas por dinheiro. Qualquer um que faça isso não pode ser chamado de verdadeiro espadachim. As únicas coisas piores que um caçador de recompensas são os piratas que eles caçam. Ah, então você está dizendo que ser fuzileiro naval é melhor do que eles? Kobe perguntou inocentemente. Claro. Sim, desculpe senhorita, mas ou você está completamente delirando ou é estúpida. Espero que não seja o último. Marine ser justiça é um sonho que você só consegue ver enquanto está dormindo. Kobe respondeu, fazendo todos olharem para ele. Acorde e tente ver as coisas como elas são. Vejo os fuzileiros navais nada mais do que cães de guarda dos nobres mundiais que se autodenominam deuses e cometem atos horríveis. Kobe disse em tom neutro, mas havia algum calor em sua voz. Mas ainda depois, quando a tripulação descobriu que o governo mundial estava tentando usar caçadores de recompensas para matar Luffy, e com o que descobriu depois de se juntar à tripulação, Kobe não era fã daqueles homens. Isso? Mas antes que Tashigi pudesse dizer qualquer coisa, Zoro deu um tapa na cabeça de Kobe. Espero que você não se importe. Ele teve uma experiência bastante ruim com os fuzileiros navais, o pobre garoto queria ser um deles, sabe? Mas agora, é melhor ele trabalhar como comerciante conosco, em vez de correr pelo mar caçando piratas. Zoro disse, inventando mentiras antes que a garota pudesse questionar o contrário. Mesmo assim, Zoro disse sem querer que ser comerciante era melhor do que ser fuzileiro naval. Mas parece que a palavra de Kobe deixou uma marca no sósia de Kuina. Bem, nem todos os fuzileiros navais são ruins. Ela disse suavemente antes de se virar e olhar os catálogos de espadas para se manter ocupada. Mas sua mente ainda ecoava as palavras de Kobe. Foi dado que nem tudo que o menino disse estava errado, mas ainda assim. Agora que a garota estava ocupada com sua cabeça, o resto dos piratas dos chapéus de palha se espalharam pela loja para encontrar suas armas. Capítulo 113. Vou ver se ele tem alguma katana boa, disse Zoro. Vocês apenas deem uma olhada nas prateleiras. O homem de cabelos verdes deixou os três sozinhos e, com exceção de Kobe, os dois homens foram imediatamente olhar as prateleiras e ver o que encontravam. Johnny não tinha certeza do que queria. Ele e Osaku usaram Dadao no passado, mas de acordo com Zoro, ambos estavam em péssimas condições. Isso não surpreendeu ouvir, ambos usavam essas espadas há anos. O que você vai conseguir? Yosaku perguntou enquanto tirava uma claymore de um barril próximo e a inspecionava. Não sei, respondeu Johnny enquanto inspecionava as lâminas com desconto. É a oportunidade perfeita para mudar meu estilo agora que o Big Blue Luffy está nos treinando, mas não tenho certeza do que escolher. A loja tinha uma vasta gama de lâminas, todas variando em tamanho e formato. Metade das marcas ele nem reconheceu, mas provavelmente foi por isso que Tashigi disse que essa loja era tão boa. A variedade era simplesmente insana. Olhando para baixo, Johnny viu um escudo apoiado em um display perto da janela. Era um escudo de aspis, um pouco antigo, mas quando Johnny o segurou, era bastante resistente. O escudo duraria muito, mas não parecia certo para ele. Ei, Yosaku, vem aqui. O que? Johnny jogou o escudo que o outro pegou facilmente. Surpreso e olhando ao redor, Yosaku quase sentiu a natureza com ele. Boa, com certeza vou aceitar. Yosaku disse. Mas e você? Alguma ideia? Johnny perguntou. Eu não sei, respondeu Yosaku. O que você está procurando? Assistir Miel com aquela lâmina enorme foi muito legal, mas a naginata do capitão também me deu algumas ideias, então eu estava pensando em empunhar uma lança, disse Johnny. Nada mal. Vou procurar algo que combine com meu novo escudo. Com isso Yosaku tentou várias espadas, mas elas não se sentiram bem com o escudo redondo. Mas então o machado prateado chamou sua atenção. Era um machado de uma mão com cabo de madeira, mas o equilíbrio e a robustez da arma eram incríveis. Não sei se o grande irmão Zoro pode te ensinar a usar isso, disse Johnny, olhando para o machado do amigo. Johnny já havia trazido uma lança bonita. Minha lança é próxima o suficiente de uma naginata, mas isso é meio diferente. Talvez, Yosaku respondeu. Acho que consigo, com o machado não deve ser muito difícil. Então, um escudo e um machado. Uma combinação muito boa se você conseguir. Kobe disse, enquanto caminhava logo virando a esquina. Mas nunca vi ninguém lutar ofensivamente com um escudo, mas com o machado pode funcionar. Sim, mas será preciso muito trabalho duro com novas armas. Johnny disse, nós dois mudamos de estilo, então temos muito trabalho pela frente. Acho que sim, respondeu Yosaku. Talvez eu tenha que trabalhar mais do que você com um tipo diferente de lâmina, mas estou preparado para isso. Nós dois teremos que ficar fortes, Johnny concordou enquanto olhava para seu escudo. Para não atolarmos o grande irmão Luffy na Grand Line. Eu planejo isso, disse Yosaku. Até Kobe assentiu. Luffy tinha muitos grandes sonhos e todos eles exigiam muito trabalho para funcionar. Você está louco? Eles ouviram Tashigi chorar. Girando, Kobe, Johnny e Yosaku chegaram bem a tempo de ver Zoro lançar uma lâmina no ar e esticar o braço. Ambos assistiram, horrorizados, quando a lâmina caiu em direção ao seu braço. Quando estava prestes a cortá-lo, a lâmina se afastou de seu braço e se cravou no chão. Zoro olhou para cima com um sorriso. Eu aceito, disse ele.
Grande irmão. Johnny chorou enquanto ele e Yosaku corriam. O que você está fazendo? Isso foi perigoso. Você poderia ter perdido um braço, disse Kobe horrorizado. Nem eu quero saber o quanto isso iria doer. Eu estava apenas testando minha nova espada, disse ele, para surpresa do lojista e de Tashiji. Ei, escolha outra espada para mim, sim? Tashiji parecia chocada demais para processar seu pedido a princípio, mas ela conseguiu murmurar um acordo. Antes que ela pudesse fazer qualquer coisa, porém o lojista fugiu. Fique ali mesmo, ele gritou. Logo ele voltou carregando outra lâmina e a apresentou ao grupo. Esta é a melhor lâmina que tenho. O nome da espada é Yubashiri. Embora minha loja seja sem brilho em escala mundial, esta é a melhor espada da loja. Não tenho dinheiro para isso, respondeu Zoro. Eu sei, ele respondeu. Estou dando a você. Peço desculpas por tentar enganá-lo antes, mas não vejo um bom espadachim há muito tempo. Então quero que você fique com isso. Zoro encolheu os ombros e pegou a lâmina, pesando-a na mão. Obrigado, eu acho. Ele disse. O homem assentiu. Sem problemas, disse ele. Seus amigos lá pagam o preço integral. Seu bastardo mesquinho. Johnny gritou. Somos ótimos espadachins também. Tenho certeza, ele respondeu sem nenhuma preocupação no mundo. Mas essas 3 armas são de alta qualidade. Especialmente aquele escudo, pode parecer bastante desgastado, mas não quebrará facilmente. Você teve sorte de eu ter colocado elas à venda porque ninguém iria comprá-las no preços mais elevados. É por isso que eles são tão bons, hein? Yosaku exigiu baixinho. Não seja bajulador, garoto. O lojista gritou. Essas 2 armas são de qualidade superior a muito lixo aqui. Não vou me desfazer delas por nada menos do que o preço pedido nas etiquetas. Basta pagar a eles, garotos, disse Zoro. Eu não tive que pagar, então Nami não vai nos criticar por gastar muito dinheiro. Ainda chateado por ter sido insultado pelo lojista, Johnny arrependidamente desembolsou o dinheiro que havia recebido, com Yosaku logo atrás. Kobe foi o único que não comprou nenhuma arma. Bem, obrigado pelo serviço, Zoro assentiu, antes de se virar para o sósia de Kuina. Parece que estaremos a caminho, senhorita Marinha. Tashiji olhou para o relógio e gritou. Merda, ela amaldiçoou. Estou atrasado para o treinamento. A capitã Ina vai me matar. Boa sorte, vocês 3. Ela se virou, a porta batendo atrás dela. Outra maldição surgiu quando ela tropeçou fugindo. Bem, pelo menos ela não é um daqueles fuzileiros navais corruptos. Capítulo 114. Bem, pelo menos ela não é um daqueles fuzileiros navais corruptos. Sim, respondeu o proprietário. Um sargento mor e um dos melhores da ilha. Não sei o que você sofreu, garoto. Mas posso entender que antes de Somer, o capitão anterior também não era bom. Johnny assentiu. Estou feliz por termos concordado em não dizer seu nome, irmão mais velho Zoro. Ela realmente não gostou da sua reputação. O dono da loja empalideceu. Vê você R.R. Roronoa, Zoro? Isso é um problema. O homem de cabelo verde perguntou. Não, de jeito nenhum. Na verdade, estou honrado em ter você em minha loja. Você faz parte da equipe de Mario, não é? O lojista disse, ansiosamente com 3 lâminas nomeadas. Espero que você não os use para coisas ruins. Bem, não vamos, respondeu Kobe. Foi bom ser reconhecido por ser uma boa ação. Bom, mas se alguém perguntar, eu nunca estive aqui. Pelo menos não até amanhã. Vamos, pessoal. Com isso, eles saíram da loja. Pelo menos conseguimos algumas armas novas e boas, disse Yosaku enquanto segurava seu machado e escudo nas costas. Eu me pergunto como todo mundo está se saindo por aí. Acho que poderemos saber em breve, disse Zoro. Olhando à frente deles, ele viu Nami e Sanji caminhando em direção a eles, Sanji carregando literalmente todas as malas enquanto Nami caminhava despreocupadamente. Ei, pessoal! Nami cumprimentou com um sorriso enquanto corria até eles. Como foram as compras? Incrível! Yosaku gritou enquanto gesticulava para sua nova lâmina. Olha o que temos! Johnny optou por se exibir também e Nami apenas sorriu. Tenho certeza que isso não custou muito dinheiro, certo? Ela perguntou em um tom doentemente doce e claramente falso. Johnny sentiu-se suar enquanto entregava o troco, os outros 2 fazendo o mesmo, enquanto Kobe ria nervosamente. Zoro não precisou pagar, então tudo bem, certo? Ele perguntou fracamente. Nami franziu a testa enquanto folheava as notas. Pouco menos da metade gasto, hein? Ela perguntou. Eu poderia ter feito melhor, mas pelo menos você não gastou todo o dinheiro. E você não disse que ficaria no navio? Zoro perguntou. Não, ficou chato, e encontrei Sanji no caminho. Nami cisne. Sanji gritou enquanto os alcançava. Onde devemos procurar seu novo guarda-roupa a seguir? Nami revirou os olhos antes de se virar para ele. Eu já te disse, acabei de terminar. Ela respondeu enquanto olhava para ele. Além disso, você está muito ocupado com aquele peixe gigante e minhas roupas, então não podemos conseguir mais nada. Sanji aparentemente ignorou isso completamente. Bem, acho que deveríamos, respondeu Yosaku. Mas não sabemos para onde foi o grande irmão Luffy, e duvido que ele tenha retornado ao navio. Acho que você quer dizer que sabemos que ele não voltou ao navio. Zoro disse. Ele disse que íamos para onde Roger foi executado, certo? Tenho certeza que podemos encontrá-lo lá. Sim, provavelmente, Nami disse enquanto olhava para cima. O tempo está bom hoje, poderíamos passar o dia aqui. Se as coisas não acontecerem. Bem, pelo menos você tem uma arma nova agora, Jin disse enquanto caminhava pela rua com o Zop. Os atiradores inspecionavam sua arma desde que o armeiro a fez para ele.
Bem, o armeiro estava muito interessado e ansioso para construir um estilingue masculino de grande porte que pudesse ser usado na prática, embora até o próprio armeiro duvidasse da praticidade da arma. Mesmo assim, o cara estava ansioso para ajudar o amigo de Jin. Ele até limpou e poliu os revólveres de Usopp e as armas de Jin também. O armeiro ficou muito interessado nas armas do Usopp e até deu alguns projetos e ideias para trabalhar. Uma arma feita de madeira de Adão que é funcional, você não vê isso todos os dias. Resumindo, ele tinha sido um cara muito bom para eles. Bem, Jin o conhecia há muito tempo. Embora o lojista não reconhecesse que ele era um pirata agora, parecia que o armeiro não estava muito interessado nas notícias atuais ou em qualquer notícia relacionada a piratas em geral. Bem, funcionou para ele. Depois de pegar algumas munições para ele, os dois partiram para voltar ao Mary. Mas Usopp parecia decidido a mexer em sua nova arma. O estilingue tinha cabo grande, de bom desenho, possuindo 5 pontas conectadas a um único ponto com alguma faixa de boa resistência. Praticamente tudo parecia mais um brinquedo legal do que uma arma mortal. No entanto, foi tudo menos isso. O estilingue foi testado e agora podia atingir uma longa distância, mas ainda assim não parecia completo. O problema é que é poder de fogo, se eu tivesse algo para aumentar seu poder ao atirar. O atirador disse para si mesmo. Quanto tempo você vai ficar olhando para essa coisa? Até descobrir onde posso adicionar alguns mods, respondeu ele. Talvez até faça algumas munições personalizadas para mim também. Acho que seria muito legal. Bem, eu já tenho algumas munições personalizadas para meu pequeno estilingue, só preciso aumentá-las agora. Munição personalizada? Jin perguntou enquanto eles caminhavam. Ah, sim. Os truques da festa, disse lembrando de sua briga com Kobe e Usopp. Ele levar uma bala de molho picante bem no olho honestamente foi bastante irritante. Usopp assentiu, agora olhando para ele com orgulho. Claro, disse ele. Minha especialidade com meu estilingue são todos os tipos de munição que posso usar. É por isso que pedi ao cara algumas cápsulas e até me deu uma boa receita para uma pólvora melhor. Explodir ou criar uma cortina de fumaça. Isso me tornará uma ameaça ainda maior no campo de batalha. Jin não pôde deixar de sorrir com esse entusiasmo. Isso parece legal, eu acho, mas prefiro usar as balas tradicionais, uma entre o olho e a morte. Jin acrescentou. Usopp estremeceu lembrando o que fez com Kuro, antes de balançar a cabeça. Mas se você fizer balas personalizadas, então procure por balas de pedra do mar. Usopp assentiu. Luffy explicou como ele e Spark derrotaram Aramaki com eles. A vitória deles dependia das algemas e das balas de pedra do mar. As balas de pedra do mar em geral eram muito mortais contra um usuário de Akuma no Mi. E caso algo assim acontecesse, Luffy disse a todos para coletarem pedras do mar se estivessem por perto. Embora fosse bastante raro, agora que estavam perto da linha principal, estaria bastante disponível mais tarde. Ei, você sabe, pode ser um exagero, mas eu conheço alguns caras do beco por aqui. Jin disse, talvez pudéssemos encontrar algumas pedras do mar ou outras coisas lá. Usopp encolheu os ombros, ele não tinha mais nada para fazer de qualquer maneira. Além disso, ele ainda estava tentando descobrir novos truques com seu novo estilingue. Capítulo 115. Um pouco mais cedo, Kuina estava sentada em uma pequena padaria, saboreando seu bolo de abacaxi. Foi muito bom, mas nada digno de nota como a culinária de Sanji. Mesmo assim, um de seus hobbies era experimentar doces de todas as ilhas que visitava. Então ela estava apenas cumprindo seu dever. Enquanto o resto da tripulação, que tinha recompensas, fazia algum esforço para não se destacar, passando por aliados recuados ou não sendo ousado. Ela não fez tal coisa. Na verdade, ela não podia, pois a maioria das boas fábricas exploradoras ficava perto do centro de Log Town. Então ela fez um esforço para usar óculos escuros redondos para esconder a maior parte do rosto. Não que estivesse funcionando, já que as pessoas costumavam olhar para ela com sorrisos reconhecíveis. Era quase como se ela fosse bem conhecida na área. Esquisito. Por alguma razão, todas as lojas lhe deram um bom desconto em cada compra, então ela estava bastante ocupada passando por cada loja e comendo até se fartar. Embora algumas mulheres possam sentir ciúmes de quanto elas conseguem comer de uma só vez. Sempre foi assim, por causa do seu metabolismo rápido e por ser uma pessoa muito ativa. Além disso, ela estava tentando aprender o retorno da vida com as técnicas Rokushiki e dos truques fáceis. Um deles era digerir os alimentos rapidamente e usá-los em vez de deixá-los serem armazenados como células de gordura, o que a fez comer o dobro para aprender. Para ela, Kuina sempre precisou de muita comida por causa de seu constante treinamento com espada. Então ela teve que comer bastante desde que começou o treinamento Life Return, o que funcionou muito bem para a visita dela. De qualquer forma, enquanto ela saboreava sua terceira porção de bolo inteiro, uma garotinha se aproximou dela, nervosa. E isso fez Kuina olhar para a garota nervosa. Ela estava segurando algo nas costas. Irmã mais velha, tem um presente para você. A garota disse, antes de colocar o objeto na mesa e sair correndo. A garçonete que veio servir outro bolo deu uma risadinha. Parece que ela lhe deu um presente. É muito bom. Kuina piscou e olhou para o presente, enquanto o garçom voltava para a seção da cozinha. O presente era um chapéu da marinha, mas era um pouco diferente, com orelhas brancas de gato. Kuina piscou. Isso foi inesperado, mas novamente ganhar sorrisos de pessoas aleatórias, conseguir descontos em todas as lojas que ela visitou e até mesmo soldados da marinha aleatórios fazendo continências para ela eram todos estranhos. Então o usuário da lâmina apenas encolheu os ombros e listou isso como outra coisa estranha que não poderia ser explicada naquele dia. Ela pegou o chapéu branco, parecia qualquer chapéu marinho padrão.
mas tinha orelhas de gato brancas como decoração, parecia fofo. Então ela o usou, antes de olhar para o reflexo oco da janela de vidro. Não combinou bem com os óculos de sol, então ela os tirou. Agora parecia muito bem, combinando bem com seu kimono branco. Enquanto Queen apreciava seu novo visual, uma fuzileira naval que andava com 2 soldados Mairne olhou para o vidro e fez contato visual com Queen. A mulher parecia um pouco mais velha que Queen e só de olhar, o usuário da lâmina percebeu que ela era uma lutadora habilidosa. Então ela estava de guarda quando a mulher entrou na loja. Queen levantou-se da cadeira quando a mulher se aproximou dela, com 2 fuzileiros navais a seguindo. Eles me reconheceram pelo meu pôster de recompensa. Eu não deveria ter tirado meus óculos escuros. Queen disse para si mesma. Seu aperto aumentou em sua espada. Oficial da Marinha Tashiji, isso é pouco profissional da sua parte. Chateado, Ina está chateada. A Marinha Feminina disse. Ela usava um casaco de justiça, significando sua posição como capitã da Marinha, e seu cabelo rosa se destacava muito bem com seu terno vermelho. Você deveria estar de plantão agora. O carregamento da Pedra do Mar chegou e ainda precisa ser recolhido. Por que você está aqui? Queen não disse nada, ela estava genuinamente confusa. Tomando seu silêncio como resposta, a fuzileira feminina falou novamente. Eu não sabia, exceto esse comportamento pouco profissional de sua parte. Embora Ina possa estar chateada, Ina pode entender. Você fez um ótimo trabalho no gerenciamento da base em Logtown enquanto Somer foi para a Ilha Sakura. Mas se você estiver se sentindo sobrecarregado, você deveria ter feito uma pausa formal. Um fuzileiro naval não deveria ficar preguiçoso, não quando gente como o herói caído Luffy foi visto nessas águas. O que? Queen piscou várias vezes. Se o capitão fosse descoberto em Logtown, isso encurtaria sua viagem até aqui. Ela ainda tinha algumas lojas que não experimentou. Confundindo o choque de Queen com preocupação, Ina falou. Não se preocupe, parece que aquele suposto herói é muito covarde para vir aqui, e direto para a grande linha. Oh, Ina assentiu. Você deveria ir com eles para o carregamento de pedras do mar. Apontando para os 2 fuzileiros navais que estavam atrás de Ina. Eles estavam indo para a remessa de qualquer maneira, e eu estava pensando em ir até lá para autorizar. Mas já que encontrei você aqui, vá com eles. Pausa, mas o dever vem em primeiro lugar. Com isso a mulher de cabelo rosa foi embora, seu casaco branco de justiça esvoaçando ao vento. HM, o tempo está ventando bastante hoje. Belo chapéu, aliás. Você fica muito bem com ele, principalmente sem o óculos. É bom saber que você experimentou a lente que eu recomendei. Combina com seu kimono branco. Quando tiver tempo, ajude Ina a comprar um bom kimono. Ouvi dizer que os bons são bastante confortáveis. Com isso, ela saiu da loja e foi para outro canto, em direção ao escritório da Marinha situado na ilha. Queen piscou, isso era estranho. Mas o que estava acontecendo? Por que ela estava confundindo com outra pessoa? Deve ser o chapéu. Oficial Tashiji. O carregamento de pedras do mar está no documento há algum tempo. Devíamos ir, um dos soldados da marinha disse respeitosamente. Queen assentiu sem pensar. O capitão disse algo sobre a importância das pedras do mar, principalmente como poderia ajudar contra usuários de Akuma no Mi, e era bem caro. Então, sim, vamos lá. Queen disse, acenando para os soldados enquanto ambos assumiam o comando enquanto ela o seguia. Capítulo 116. Uma figura alta que usava uma capa verde escura com capuz caminhava pelo beco de Logtown. Ele era uma figura imponente, tendo uma aura de mistério e perigo ao seu redor. Apenas o rosto do homem alto podia ser visto, até sua cabeça estava coberta pela capa. Ele tinha uma tatuagem tribal na lateral do rosto e uma juba desgrenhada e escura. Este não era outro senão o dragão revolucionário, atualmente o homem mais procurado do mundo. Dragon caminhou perto do beco onde as pessoas não deveriam andar sozinhas. Ele olhou para trás sem virar o corpo, alguém o estava seguindo. Mas ele não estava preocupado. Enquanto ele caminhava, de repente um homem saiu do lado, passando por Dragon antes de enfrentar o seguidor desconhecido. Este homem não era tão alto quanto Dragon, tinha cabelos loiros encaracolados, uma cicatriz no olho e uma escolha única de arma. Um cano metálico. Sabó era seu nome, o segundo em comando do exército revolucionário. Quem é você? E por que você o está seguindo? Sabó perguntou com os olhos semicerrados olhando para a figura desconhecida. Mas algo no menino lhe dizia que a figura desconhecida parecia bem familiar. Xixixi, é assim que você cumprimenta seu irmão há muito perdido, Sabó. Disse a figura de chapéu de palha com um sorriso largo, segurando facilmente o cano revestido de armamento de Sabó com sua naginata. Mas novamente você é o irmão perdido há muito tempo. Sabó piscou, uma dor de cabeça o atacando, enquanto Luffy aproveitou a oportunidade para chutá-lo para longe dele. Sabó pulou para trás, mas não atacou imediatamente, segurando a cabeça para sentir a enorme dor de cabeça que isso causava. Ele podia reconhecer o garoto. Não por causa de sua recente fama como caçador de recompensas que virou pirata, não. Foi algo mais profundo. Quem é você? O sorriso de Luffy diminuiu um pouco. Bem, pelo menos você está vivo. E quanto a quem eu sou? Vovô disse para bater em você. Se algum dia te encontrarmos, então é isso que vou fazer. Luffy perguntou honestamente a Garp uma vez o que ele deveria fazer, se algum dia descobrisse que Sabó estava vivo e perdeu a memória. O velho deu uma resposta simples para trazer as memórias de volta à sua cabeça. E então, como neto obediente, ele iria obedecer. Mas antes que Luffy pudesse se mover em direção a Sabó, de repente Dragon apareceu acima dele, com o punho coberto de Haki. Luffy estava honestamente com os olhos arregalados. Seu Haki de observação
não conseguia acompanhar esse tipo de velocidade, mas seus instintos de luta mal lhe permitiam reagir. Luffy segurou sua naginata acima de sua cabeça, cobrindo-a com a camada mais forte do armamento aqui. Mesmo assim ele não conseguiu se defender, pois foi levado para longe, apenas parando com Geppo, ou teria passado por um prédio. Vamos, velho. Essa é a primeira coisa que você faz depois de conhecer seu filho pela primeira vez? Luffy sorriu, enquanto todo seu corpo tremia com um pequeno choque. O Haki de Dragon era muito forte, parecia Miau novamente. Desse lado, Sabó também não era muito fraco, mais forte que Aramaki. Isso era certo. Dragão sorriu. Bem, pelo menos meu velho não estava perdendo tempo em treinar você, garoto. Ele disse, aqui nesse nível enquanto ainda estava no leste azul, bastante admirável. Mas novamente você é meu filho. Seu sorriso se transformando em um sorriso completo. Luffy apenas sorriu, enquanto olhava para Dragon. Parece que o papai o estava elogiando. Falando em grande, parece que seu irmão mais velho loiro estava confuso olhando entre ele e Dragon. HM, isso vai demorar um pouco. Jin, você tem certeza disso? Usopp perguntou enquanto eles passavam pelos becos sombrios de Logtown. Mendigos, sem-teto e bêbados eram visões comuns nas áreas. Estava ficando um pouco tarde, o sol poderia se pôr em breve, então a maior parte dos negócios obscuros ainda estava para começar. Embora Logtown fosse uma cidade muito organizada, sempre havia pessoas no beco fazendo seus biscates. Somer nem tentou detê-los, já que a maioria deles eram pequenos criminosos inofensivos. Ainda assim, o beco parecia bastante sombrio e claro, o nariz comprido era fraco nos joelhos quando se tratava desse tipo de coisa. Você sabe, para um homem que matou um pirata chamado como Kuro, *tosse, você é um covarde. Jin disse sem rodeios. Covarde quem eu? Usopp disse, estufando o peito, mas pulou quando um bêbado próximo tossiu. Eu estou bem consciente da situação. Um HM. Jin assentiu, antes de balançar a cabeça. Mas foi isso que tornou o Zap único. Mesmo que o homem estivesse assustado até mesmo com sua própria sombra, ele era corajoso o suficiente para enfrentar todas as consequências quando a situação se tornasse difícil. E Jin respeitava isso nele. Tanto Jin quanto Usopp caminharam pelo beco sombrio, dando algumas voltas no prédio. Mesmo que Jin não estivesse aqui há muito tempo, ele conhecia os becos como a palma da sua mão. E logo eles estavam na frente de um armazém abandonado. Ele costumava estar aqui, mas parece bastante degradado para mim. Podemos não encontrá-lo aqui. Então, este é o lugar? Usopp perguntou. Honestamente, eu esperava algo mais assustador. Jin lançou um olhar inexpressivo para Usopp antes de abrir a porta do armazém, de onde saiu um bando de morcegos gritando, como se os recebessem no lugar mal assombrado. Usopp engoliu em seco, talvez eu tenha falado cedo demais. Ei! De repente Jin encontrou Usopp em seu colo, enquanto o nariz comprido estava com um revólver em punho e apontado para a nova pessoa que chegava. Era uma mulher ruiva que mais parecia uma punk de rua do que qualquer coisa. Ela também tinha sua arma apontada para Usopp e por extensão para Jin. Por que você está apontando sua arma para nós, mulher? Usopp ainda estava no colo de Jin, carregando uma princesa apontando para a garota. Tanto a mulher quanto Jin estreitaram os olhos para Usopp. Antes de Jin, deixou cair o nariz comprido no chão. Usopp gritou ao cair antes de se levantar, e agiu como se nada tivesse acontecido. Seu revólver ainda estava apontado para a mulher. Por que vocês são palhaços no meu território? Perguntou a mulher. Seu território. Jin refletiu, tossindo, senhora, não se engane. E eu não estou aqui para ajudá-la de qualquer maneira, diga-me onde posso encontrar Bartolomeu. Antes que o atirador aqui puxe o gatilho. A mulher estreitou os olhos. Eu gostaria de ver você tentar. A tensão ficou muito forte em torno do aliado. A qualquer momento algo poderia acontecer. Mas foi então que um homem de cabelos verdes saiu de um prédio próximo, bocejando, meio adormecido. Ele piscou olhando para eles. O que aconteceu? Desejo? Bartolomeu piscou, antes de seus olhos se arregalarem comicamente. Espere, aquele é o Big Brujin. Mas minhas fontes disseram, vocês já estavam na linha principal. Espere, isso significa que o chapéu de palha do herói caído Luffy está aqui? Posso conhecê-lo? Usopp piscou diante da infinidade de perguntas do novo homem. Parece que este era fã de seu capitão. Bartolomeu é um homem de pele clara, alto e magro, mas musculoso. Ele tem cabelo verde claro em estilo moicano selvagem e sem sobrancelhas. Ele tem um rosto de aparência demoníaca, presas afiadas e um piercing no septo nasal. Há duas linhas tatuadas sob o olho direito que se curvam em direção à orelha. No geral, ele parecia um punk com quem você não quer mexer. Jin franziu a testa. Isso é para mais tarde, mais importante. Você conhece essa garota? Você conhece esses homens? Sim, ela é Desire, minha amiga. E Desire, este é Jin. Há muito tempo, ele era o responsável pelas turbas antes de se tornar um pirata. Ele é como o irmão mais velho para mim, Bartolomeu disse antes de olhar entre eles. Mas por que vocês estão apontando armas um para o outro? Provavelmente não deveríamos apontar nossa arma agora, disse Usopp, enquanto lentamente guardava seu revólver no coldre, a mulher fazendo o mesmo. Então, a propósito, meu nome é Usopp. E você seria? Oh, meu nome é Bartolomeu. As pessoas me chamam de Barto comedor de homens por aqui. Espere, você come homem? Comem carne? Eles só ficam assustados porque eu pareço assustador. Na verdade, sou vegano na maioria das vezes quando não como carne. Usopp queria ressaltar que não é assim que funciona, mas Jin apenas balançou a cabeça. Não vale a pena. A propósito, você está com o irmão mais velho, Jin? Usopp assentiu. Sim, bem, somos uma espécie de companheiros de tripulação. Espere, companheiros de tripulação? Vocês não querem dizer que são membros dos piratas do Chapéu de Palha? A cabeça verde piscou.
Seu rosto se transformou em respeito e seus olhos brilharam. Por favor, me guie, senpai, ele disse, olhando para o Usopp com uma nova luz. O Usopp estufou o peito e colocou uma das pernas acima de um cano próximo, fingindo ser cool com sua arma. Sim, você tem muito que aprender. Ele assentiu. Mas vou ver o que posso fazer. Jin e Desire olharam para ele sem rodeios. Isso vai demorar um pouco. Capítulo 117. Kuina verificou os cantos antes de olhar para trás. Os fuzileiros navais foram nocauteados. Nenhum deles acordou. Bom, ela tinha uma sacola pesada cheia de coisas que tirou do depósito subterrâneo e caminhou até a fonte de água próxima. Alguns podem se perguntar como ela acabou nessa situação. Quando Kuina foi mal interpretada como fuzileira naval, ela recebeu a remessa de Sea Stone, mas não a roubou naquele momento. Isso seria tolo e muito precipitado. Ela pode ser simplória, mas sabia que era melhor fazer algumas coisas complicadas. A pedra do mar que chegou era um saco de pedra do mar energizada, usado principalmente para fazer prisões de pedra do mar ou JIT do Capitão Sommer. Ao não roubar e fugir com o pó de pedra do mar, ela conseguiu localizar o depósito dos fuzileiros navais. Armazenamento onde foi guardado com outros objetos de valor, que ficava um pouco longe da base naval, em um bunker subterrâneo seguro. Parece que ali existia uma prisão, mas agora era usado principalmente como depósito. De qualquer forma, lá ela encontrou mais do que apenas o poder das pedras do mar. Já havia algumas algemas de pedras do mar, alguns sacos de ouro e outros objetos de valor também. Todos eles podem ser úteis. E não só isso, também tinha uma seção de arsenal cheia de armas e outras coisas úteis. Principalmente a grande quantidade de pólvora guardada em barris. Kuina se perguntou se era por isso que estava longe do centro da cidade. Então, depois de sair, ela observou o local por algumas horas. Os fuzileiros navais eram espertos. Havia uma enorme porta de metal que ligava ao bunker subterrâneo e tinha apenas uma abertura lateral. É de dentro. Portanto, invadir seria muito difícil, embora Kuina estivesse confiante em cortar a espessa camada de aço. Os fuzileiros navais lá dentro poderiam facilmente pedir reforços e isso acabaria em um assalto. E eles precisariam se mudar imediatamente. Foi por isso que depois de se preparar um pouco, ela aproveitou o mal-entendido novamente e conseguiu entrar pela segunda vez. E depois que a porta foi aberta, lidar com eles foi bem fácil, pois ela já conhecia a estrutura. Isso seria muito difícil sozinho. Havia muitas coisas e muitas delas poderiam ajudar a tripulação. Então ele trouxe isso de volta. Leve-os para o navio antes que alguém o encontre. Kuina disse enquanto colocava a grande sacola cheia de bens roubados para Achan. Achan já havia feito 2 viagens em busca de barris de pólvora e pedras do mar, agora esses eram o ouro e outras coisas que Kuina encontrou. O depósito ficava perto do mar, levar todo o material a pé demoraria muito e havia chance de ser pego. É por isso que ela trouxe Achan e Spark. Spark estava examinando a seção de armas do depósito, embalando tudo o que pudesse achar útil. Nem todas as armas eram úteis e o macaco estava demorando muito para examinar o inventário. Além disso, Spark deu um passo além e drogou os fuzileiros navais já nocauteados, para que eles só acordassem por alguns dias. Ei, o que aconteceu aqui? Uma voz feminina gritou e Kuina ouviu passos. Merda, alguém estava aqui. Atian ficou um pouco surpreso. Não se preocupe, eu cuidarei disso. Kuina disse. Você pega as coisas de volta e vem buscar outra sacola. Spark já deve estar com a outra mala pronta. A tia sentiu antes de mergulhar na água. Ele estava se divertindo muito, roubando dos fuzileiros navais. Quase o lembrou dos velhos tempos, quando ele, Genbi e Arlon se aproximavam sorrateiramente dos fuzileiros navais para roubar suas mercadorias, antes mesmo de serem piratas. Pensar em Arlon o entristeceu um pouco, mas ele não prestou muita atenção nisso. Arlon fez sua escolha e enfrentou as consequências. E Achan estava fazendo sua própria escolha, que era ajudar Luffy e a tripulação. E ele estava gostando bastante. Enquanto o homem-peixe partia, Kuina pegou sua espada e caminhou lentamente em direção à voz feminina. Ela estava prestes a se aproximar dela, mas ficou surpresa quando viu seu rosto. E ela também não foi a única. Você, ambos disseram ao mesmo tempo, apontando estupefatos um para o outro. Bem, isso ficou estranho. Dragon não ficou surpreso com a chegada de seu filho, mas ele estava um pouco feliz por Luffy não guardar rancor dele, mas isso não o surpreendeu. Não, o que o surpreendeu foi o fato de Sabo ser irmão de Luffy. Não por sangue, mas algumas relações são mais profundas que o sangue. Por outro lado, o segundo em comando do exército revolucionário estava com dor de cabeça. A quantidade de memórias que surgiram quase o fez vomitar. E ainda assim ele se sentia o homem mais feliz do mundo. Ele não se sentiria mais perdido. Ele tinha um passado. E ao mesmo tempo ele estava louco por esquecer memórias tão preciosas. Ele tinha irmãos. Um era Luffy e o outro era Ace. Ele não estava sozinho. Claro que as memórias horríveis de sua chamada família real também voltaram, mas ele não se importou com elas. Ele estava mais ansioso para saber o que aconteceu com Luffy e Ace enquanto ele estava fora. Essa foi a razão pela qual eles estavam em um bar subterrâneo em Log Town. Alguns dos revolucionários observaram com interesse a interação entre Luffy e Sabo. Sabo não era o único membro de alto escalão ali, havia outros. Mas todos ficaram calados ouvindo as histórias contadas pelos irmãos. E então vovô me jogou no mar primeiro por faltar ao treinamento, antes de jogar Ace mais tarde, sabendo que ele me salvaria. Aqueles foram dias divertidos, disse Luffy, enquanto Sabo ria. Sim, o vovô às vezes pode ser um pouco rude, disse Sabo, enquanto os outros ouvintes se questionavam sobre como o herói da Marinha Garp tratava seu neto. Não era de admirar que ambos fossem tão fortes.
Além disso, fez com que os poucos membros olhassem para Dragon. Ele também era conhecido por seu treinamento rigoroso, muitas vezes colocando novos recrutas em situações perigosas. Então foi daí que ele tirou isso. A maçã não cai longe da árvore. Dragon é claro que ignorou aqueles olhares. Ele estava pensando em outra coisa. Capítulo 118. Dragon tinha muitas coisas em que pensar, principalmente no que diz respeito ao futuro dos revolucionários e dos piratas do Barba Branca. Mesmo assim, não era certo pensar com uma mentalidade empresarial. O relacionamento de Sabó e Luffy com Firefish e Ace foi bastante benéfico para sua causa. Ace foi o comandante da 2ª divisão dos piratas do Barba Branca. Se os revolucionários não quisessem espalhar a sua influência de maneira melhor do que ter um Yonko ao seu lado, apenas juntar-se a eles aumentaria a sua reputação. Mas novamente Barba Branca era uma figura paterna mais pacífica hoje em dia, não querendo colocar seus filhos ou filhas em perigo. Portanto, a aliança pode não acontecer. Ainda assim, valeu a pena tentar. E além de construir um relacionamento com Ace, seria melhor para ele se Edward quisesse se aposentar. É por isso que estava pensando em trazer você na jornada, disse Luffy, sorrindo. Isso trouxe a atenção de Dragon de volta para a conversa de seu filho. Não tenho certeza, mas por alguma razão, Ace deveria estar no lado paradisíaco da Grand Line, e você poderia encontrá-lo lá. Ele vai adorar. Sabó piscou antes de suspirar. Luffy, eu não estou. Você pode fazer uma pausa, Sabó, disse Dragon, interrompendo Sabó. Você deveria resolver suas coisas pessoais primeiro. Eu fiz uma promessa quando te encontrei, que iria ajudá-lo a encontrar suas memórias. Então trate isso como uma pausa. Ei, obrigado, velho. Luffy sorriu, mas Dragon não havia terminado. E além disso, Luffy precisa de alguém para lhe ensinar o básico do Haki. Com o quão forte ele ficou, ele pode desenvolver um ego. É melhor parar com a tolice antes que custe alguma coisa. Ei, já posso usar o Haki. Dragon, é claro, ignorou o comentário. O Haki do Luffy pode ser forte, mas ele está desperdiçando muita energia, seu armamento precisa melhorar muito. E seu Haki de observação é muito deficiente. Ele disse como se Luffy não estivesse na mesma sala. Então você pode ensinar isso a ele, enquanto estiver com ele. Eu tenho alguma responsabilidade como pai dele. Luffy não disse nada, apenas fez beicinho, mas por dentro ele estava pensando em alguma coisa. Bem, Dragon veio aqui no original para ver Luffy em sua jornada. Então pode ser verdade, mas Dragon também pode querer que Sabó entre em contato com Ace, por sua conexão com Barba Branca. Não que algo estivesse errado com isso. Luffy na verdade esperava que tendo Sabó ao seu lado, ele pudesse ajudar Ace durante sua luta com Barba Negra. O que? Ele conhecia seu irmão, Ace, era teimoso demais para sequer pensar em desistir de sua perseguição em Teas. Então, como diz o ditado, se você não pode detê-los, junte-se a eles. Isso é o que ele vai fazer. Com ele e Sabó, Ace teria uma chance melhor de matar Teas. Na verdade, acabaria fazendo muito bem mais tarde. Matar aquele bastardo doente cedo lhe faria muito bem no futuro. Além disso, Dragon estava certo. Mesmo Luffy conhecendo Haki, seu armamento ou observação não foi refinado. Sabó deveria ter alguns anos de experiência no departamento de Haki, não exatamente a figura de Hyleg para aprender Haki, mas ele poderia ser muito útil para corrigir os pequenos erros. Espere, antes disso, preciso de um favor seu, Luffy disse de repente lembrando de algo. Também leve isso, vocês podem descobrir, mas eu preciso dele de volta antes de deixarmos Log Town. Sabó pegou o aparelho, era uma banda pequena, mas Sabó foi capaz de reconhecê-lo pelas informações que tinham sobre a família Vinsmoke. Um dispositivo fabricado pela Germa 66. Foi um dos protótipos de um dispositivo invisível. Agora Dragon e os outros revolucionários olharam para Luffy. Surpreso. Como ele conseguiu isso? Foi mesmo encontrando um de seus dispositivos na Grand Line, quanto mais no East Blue. É um dispositivo invisível que eu consegui para uma certa pessoa, com vocês sempre se aproximando sorrateiramente dos fuzileiros navais. Acho que vocês precisariam dele para ficar literalmente invisível, embora não funcione tão bem contra o usuário do Haki de observação, mas acho que vocês poderiam replicar e melhorar a tecnologia. Lindbergh, o gato Vison que estava no exército, levantou-se rapidamente da cadeira e aproximou-se de Sabó. O loiro ficou um pouco surpreso quando seu amigo gato Min arrancou o aparelho de sua mão e começou a inspecioná-lo. HM, este é um bom dispositivo. Parece funcionar com bateria limitada e é um equipamento de peça única, então normalmente não pode ser aberto. Lindbergh disse, cantarolando enquanto olhava atentamente para o dispositivo. Luffy assentiu. Esse era um dos motivos, o aparelho tinha uma bateria, que só poderia ser recarregada pelo Germa 66. Mesmo que Jude tenha presenteado Morgan com esse aparelho, ele estava cheio de cordas. Ou seja, mesmo que Luffy tivesse o dispositivo, sem carregá-lo, ele teria uso limitado. Além disso, de alguma forma, o Vinsmoke foi capaz de fazê-lo sem ter nenhuma peça separada, por isso também não pode ser aberto. E não havia nenhum especialista na tripulação que pudesse fazer isso, é por isso que de certa forma Luffy esperava um benefício de ambos os lados. Você pode trabalhar com isso? Dragão perguntou. Lindbergh pensou um pouco. Será difícil descobrir isso em um dia, mas não impossível. Ele então deu um sinal de positivo. Vou até dar um jeito de recarregar a bateria da coisa. Você não sabe o quanto nos ajudou o Chapéu de Palha. Luffy apenas sorriu. Tenho que cuidar do meu velho e irmão mais velho. Xixixi, também verei se consigo fazer uma recarga para ele. E devo ser capaz de produzi-lo em massa depois de descobrir. Embora, dependendo do material que eles usaram, possa não ser tão eficaz quanto este dispositivo. Dragon acenou com a cabeça, é esperado, mas veja o que você pode fazer. Ele então olhou para Luffy.
Qual é o favor que você queria? Luffy piscou. Ah, isso. Vocês têm algum pessoal médico na sua equipe? Dragão franziu a testa e assentiu. Mas ele perguntou. O que aconteceu? Capítulo 119. Luffy piscou. Ah, isso. Vocês têm algum pessoal médico na sua equipe? Dragão franziu a testa e assentiu. Mas ele perguntou. O que aconteceu? Bem, você vê que 2 dos meus companheiros de tripulação, Jin e Achan, foram atacados por Aramaki. E eles podem precisar de cuidados médicos, disse Luffy. Aramaki tem a fruta química, então suas toxinas químicas estão mexendo com seus corpos. Todos os membros do revolucionário ficaram surpresos e franziram a testa. Antes que Sabó pudesse questionar, um deles falou. Espere, Achan como o homem-peixe de 6 braços? Foi Koala quem falou, ela parecia um pouco preocupada. Então, ele se juntou à sua equipe? Ele está bem? Luffy piscou. Sim, ele só perdeu 2 braços. A garota empalideceu um pouco, então Luffy explicou. Não se preocupe, parece que o Octopus Fishman pode recuperar seus membros, na verdade ele adoraria conhecer você. Você é o Koala, certo? A garota piscou, mas assentiu. Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, Sabó falou. Espere, então as notícias sobre você lutando contra o caçador de recompensas Aramaki eram verdadeiras. Mas por que um grande caçador de recompensas da grande linha viria aqui? Nós pensamos, Morgan, que estávamos apenas divulgando as notícias sobre o seu sucesso. Sabó disse. Bem, como revolucionários, não podiam acreditar em todas as notícias que o jornal divulgava. Mais importante, como você está bem? Você também não precisa de atenção médica para isso. O envenenamento químico é muito prejudicial ao corpo, principalmente se for radiação. Bem, infelizmente Aramaki era muito idiota para conhecer todos os poderes de seus próprios frutos. E eu tenho a técnica marinha Life Return. Então, eu conheço meu corpo bem o suficiente para negar os efeitos colaterais de sua fruta do diabo. Poderes. Luffy disse. Por que vocês não usam essa técnica? Sabó e o resto deles piscaram. Sim, mas você teria que ser um usuário muito habilidoso para fazer isso. Isso é incrível. Os outros assentiram. O retorno à vida foi uma das técnicas mais difíceis de aprender com as técnicas Rokushiki. Com os fuzileiros navais sendo corruptos, suas técnicas secretas eram bastante expostas. E de certa forma, não foi completamente estranho ver alguns não fuzileiros navais sabendo como usar as técnicas. Por que Aramaki atacou você em primeiro lugar? Dragon disse, voltando ao assunto em questão. Bem, alguém do governo mundial não me quer nos mares, então eles fizeram toda uma armação quando eu estava com minha tripulação na Ilha Sakura. Nosso nome. Luffy disse. Os outros presentes na sala não estavam imunes ao esquema do governo mundial, para que pudessem entender o que havia acontecido. E Aramaki é bem conhecido por fazer contato com o governo, então ele estava ansioso o suficiente para atacar minha cabeça. Embora eu tenha conseguido sobreviver de alguma forma, mas não ficaria surpreso se aquele bastardo ainda estivesse vivo. Luffy foi interrompido pela ferocidade do Haki de Dragões Conquer. Não foi direcionado a ninguém. Um uso abafado de Haki, mas Luffy estava em guarda total, e ele podia sentir um arrepio percorrer sua espinha. Esses idiotas ainda não aprenderam. Ele disse com o punho cerrado. Luffy podia ver a raiva absoluta em seu rosto. O Haki durou apenas 1 segundo, antes de ser levado de volta, mas os outros na sala também tiveram reações semelhantes a Luffy. O Haki do dragão parecia sufocante. Por 1 segundo, todos na sala se esqueceram de respirar, e todos eles estavam bem familiarizados com o Haki. Isso só serviu para mostrar o quão forte Dragon era. Honestamente, Dragons aqui pode ser tão forte ou até mais forte que Miel. Mas novamente Miel o estava testando, enquanto Dragon aqui acidentalmente usou Haki com emoções cruas. Luffy engoliu em seco. O mundo ainda estava cheio de monstros e ele estava bastante animado em ser um deles no futuro, para ficar no topo. Depois que toda a aprovação acabou, Dragon também prometeu a Luffy que enviaria 2 médicos para o Goismar depois de algumas horas. Além de Sabó, o resto dos revolucionários não ficaria. Eles estariam atravessando para o South Blue, então não queriam chamar atenção. Koala também queria ir ao Goimar e ver Achan. Ela ainda estava grata pelo que os Piratas do Sol fizeram por ela, então ela queria conhecer o amigável Homem-Peixe. Quase todos os tripulantes estavam fora, então Luffy esperava Spark, Achan e talvez Momo perto do navio. Mas quando ele chegou lá, quase todos os tripulantes estavam no navio. E mais alguns. Ei, pessoal, o que aconteceu? Luffy perguntou porque todos os tripulantes estavam olhando para uma pilha de alguma coisa que estava no cais do Goimar. Luffy não conseguia ver o que eles estavam olhando por causa da multidão. Luffy também notou Bartolomeu e Desire. Luffy quase se esqueceu deles porque estava muito focado no exército revolucionário. Oh, Luffy, dê uma olhada nas minhas novas espadas, Zoro disse, mostrando suas novas lâminas. Sandai Kitetsu e Yubashiri. Ambas as lâminas pareciam fortes, foram chamadas de espadas sem motivo. Sim, nós compramos algumas como armas também. Johnny e Yoskao mostraram suas armas. Johnny tinha uma lança, enquanto Yosaku empunhava um machado de uma mão e um escudo romano redondo. Meninos e seus brinquedos, Nami disse, usando um vestido novo que ela obviamente comprou aqui. De qualquer forma, Luffy, você notou algo diferente. Ela disse, piscando cílios antes de notar os 2 novos indivíduos. Espere, quem são eles? Oh, este é meu irmão há muito perdido, Sabó. Me perdi no mar quando éramos jovens, encontrei-o à beira-mar aqui. Luffy disse, apontando o polegar para Sabó. O loiro queria dizer alguma coisa, mas Luffy seguiu em frente, apontando para a garota, e essa é a namorada dele, Koala. Koala acenou antes de piscar. Um pequeno rubor apareceu em suas bochechas. Ei, ela não é minha namorada, Luffy, Sabó disse, corando, combinando com Koala.
Sim, pobre você, Luffy disse, ignorando seu irmão. De qualquer forma, você a reconhece. A-chan, que também estava no grupo, piscou algumas vezes antes que a compreensão batesse em seu rosto. É você, Koala? Sim, é um prazer conhecê-lo, A-chan. A garota disse se recuperando do rubor, mas ficou um pouco triste ao ver Fishman envolto em bandagens e sem 2 braços. Oh, não se preocupe com eles. Vou cultivá-los novamente, mas o que aconteceu com você? Ati disse. Vocês já estão crescidos agora. Koala piscou. Bem, muita coisa aconteceu. Depois que Fisher Tiger morreu, eu quis mudar as coisas, e acho que cresci. Ela disse sorrindo. E parece que você realmente mudou também, juntando-se a uma tripulação cheia de humanos. Hack ficaria surpreso em ver você agora. Espere, Hack está vivo? Aquele velho não está morto. Mas onde ele está? O irmão Jinbei estava procurando por ele há alguns anos. Achei que ele tivesse morrido. A-chan disse, antes de lembrar o que Luffy disse sobre Koala, e calar a boca. Havia algumas pessoas novas por aqui, então ele não queria dizer algo desnecessário na frente deles. Luffy apreciou a visão do simpático pescador e olhou para o Zop. Ele ficou surpreso ao ver o grande xilingue. Parece que você também fez suas próprias compras. O Zop sorriu sacando seu grande xilingue. Obrigado, foi ideia do Jin. Eu também verifiquei minhas armas lá e tenho alguns truques agora. Luffy assentiu e Jin falou. Capitão, estes são. Ele então empurrou Bartolomeu para frente. Sim, não sou bom em apresentar pessoas, então vá em frente. E quem pode ser você? Luffy perguntou. Capítulo 120. Bartolomeu estava nervoso, remexendo-se antes de respirar fundo, enquanto falava rapidamente. Meu nome é Bartolomeu, as pessoas me chamam de comedor de homens Bartolomeu, ele disse estufando o peito, assim como Zoop lhe disse para fazer, então por favor, deixe-me entrar na tripulação. Ok, mas o que você pode fazer? O ombro de Bartolomeu cedeu, sim, eu sei que você não deixaria alguém como eu se juntar à tripulação. Espere, você acabou de aceitar meu pedido? Luffy assentiu divertido, enquanto o homem de cabeça verde pulava de alegria, dançando ao redor de Desire. Você viu? O Mano Zop estava certo. Agora estou na equipe, sim. Luffy sorriu, antes de olhar para o Zop que também ficou um pouco surpreso. Ei, não pense que vou levar ninguém da tripulação. Esse cara pode parecer engraçado, mas tem muito potencial, disse Luffy, sim. A observação aqui mostrou a ele o quão obstinado ele era. De qualquer forma, o que você pode fazer? Você pode fazer parte da tripulação agora, mas precisa carregar seu próprio peso. O ombro de Bartolomeu cedeu mais uma vez. Bem, nada tão impressionante como você. Mas eu dirijo uma pequena gangue aqui. Ele disse rindo nervosamente. Desejo que estava ao seu lado bufou. Por que você não mostra a ele sua habilidade especial? Ele tem alguns poderes especiais, mas infelizmente não sabe nadar. Ei, não diga isso. É uma desvantagem de qualquer maneira. Bartolomeu disse, lembrando como toda vez Somer foi capaz de derrotá-lo com seus próprios poderes especiais. Eu nem sei nadar. Agora estou interessado. Você comeu uma fruta do diabo ou algo assim? Luffy disse, agindo de forma um pouco óbvia, enquanto o homem de cabeça verde assentia. Então, qual é a sua habilidade? Bartolomeu suspirou, isso. Ele disse cruzando os dedos enquanto um escudo quadrado aparecia na sua frente, transparente, mas resistente. Luffy não disse nada, apenas atirou no escudo com 2 balas de dedo. E sem surpresa o escudo saiu ileso. Bartolomeu ficou surpreso e Luffy sorriu. Esse é um escudo poderoso que você tem aí. Bem-vindo à tripulação, Barto. Você vai se encaixar perfeitamente. Espere, meus poderes não são inúteis? Bartolomeu piscou antes de começar a chorar de felicidade. Veja, Luffy-senpai pode ver meu talento. Desire apenas revirou os olhos para as travessuras de sua amiga de infância. Eu te disse, para não se desprezar. Aquele Somer é dominador como é, desde que éramos crianças. Ele era muito estoico. E sem mencionar sua fruta dominada, então é claro que ele levaria você para sair toda vez você lutou. E parece que seu suposto herói também concorda comigo. Luffy assentiu. Então, você também queria se juntar à tripulação? Porra não. Desire disse, alguém precisa ficar aqui e irritar o querido Smoke de vez em quando, e toda viagem marítima não é minha decisão. Mas se eu zarpar, farei isso sozinho, e se sua oferta ainda for válida daqui a alguns anos, eu te encontrarei então. Bartolomeu ficou surpreso. Mas espere, você não prometeu começar nossa jornada juntos? Ela balançou a cabeça. Eu queria no começo, mas também preciso manter Bill e outros sob controle. Então não, mas ei, se você não morrer, você me verá no mar no ano que vem. Prefiro navegar sozinho no começo, em vez de se juntar a uma tripulação. Luffy acenou com a cabeça. Bem, boa sorte então. Ele disse, enquanto a garota saltava de indo casar, deixando Bartolomeu para trás. Não vou dizer adeus, porque não será a última vez que você me verá. Luffy a viu sair e não a impediu. Mesmo que ela pudesse se juntar à tripulação, ela não tinha nenhum talento exterior. E com todos os riscos futuros, seria errado fazê-la se juntar à tripulação só porque ela era um rosto bonito. Ela era forte, sem dúvida, e também tinha um bom potencial. Mas ao contrário de Bartolomeu aqui, ela não era tão excepcional. Ainda assim, quem sabe se ela está disposta a ingressar no futuro, ou mesmo a formar sua própria tripulação, ele não se importaria de fazê-la ingressar na frota. Ah, e por que vocês estavam reunidos quando viemos aqui? Ah, sim, esquecemos. Venha ver isso. Nami então veio e agarrou a mão de Luffy, trazendo-o para a pilha de poder semelhante a cinzas que estava em um barril. Mas Luffy conseguiu adivinhar o que era e ficou surpreso. E não era só isso, havia 3 conjuntos de algemas e sem falar em alguns sacos de ouro também. Como você conseguiu tanta pólvora de pedra do mar? Isso equivale a 1 quilograma.
Luffy disse, tocando a coisa, era na sua forma mais pura. Ele podia sentir a energia sendo drenada de seu corpo. E havia outras coisas também. Armas, pólvora, rifles, ouro e toneladas de coisas. No cânone, nada foi revelado sobre a Pedra do Mar, exceto o fato de que o povo de Wano foi capaz de moldá-la e muitas organizações a usaram para fabricar armas. Aqui a forma mais pura de Pedra do Mar, que dá 100% de efeito, é o poder da Pedra do Mar, mas precisa ser misturada com metal de boa qualidade para obter uma dureza semelhante à do diamante. Quem pegou isso? Estamos bem carregados agora. Luffy sorriu. Bem, sou eu, capitão. E de nada, Kuina disse, enquanto se sentava em sua cadeira saboreando seu bolo. Esse dia foi bastante estressante para ela, mas nada que uma pausa para o chá não pudesse resolver. Ei, eu também ajudei. Achan disse, Spark o apoiando. Luffy apenas sorriu e deu-lhes um aceno de apreciação. Essa é uma quantia considerável. Mas como você conseguiu isso? Sabó foi quem questionou. Sim, como você realmente fez isso? O Zop também perguntou. Com isso poderemos fazer uma boa quantidade de balas de Pedra do Mar. Então, como você conseguiu isso? Queen apenas sorriu. Bem, eu peguei isso dos fuzileiros navais, é claro. Eles de alguma forma me confundiram com outra pessoa. Como? De repente a porta da cozinha se abriu. A comida está servida, disse Sanji saindo com um prato grande cheio de comida. Que tal você nos contar enquanto comemos? O Zop disse, enquanto o resto deles assentiu. Luffy apenas riu. Ele também estava com fome e podia adivinhar o que havia acontecido. Ainda assim, a comida estava em primeiro lugar. Nunca pergunte a uma mulher a idade dela. Um homem, seu salário. Um chopper se ele for um tanuki? Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.